Olá a todos. Hoje encontramos aqui para um programa diferente daquilo que é o habitual neste canal. Nas últimas décadas, um assunto tem perturbado e incomodado a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Milhares de páginas foram escritas, debates foram realizados, comitês foram organizados para tratar do assunto da ordenação de mulheres. Ao fim deste tempo, alguma confusão ainda persiste e quem está atento entende que o assunto parece que não vai ter um consenso definitivo, pelo contrário, tem um potencial de dividir a Igreja. E assim, hoje nos encontramos aqui para tecer alguns comentários acerca deste assunto, nomeadamente porque a maior parte, a esmagadora maioria do debate, é feito na língua inglesa e na nossa língua de Camões, língua portuguesa, não existem muitos materiais e muitos recursos para entender o assunto e poder ter uma opinião e uma posição. E esse é então um dos principais propósitos que nos traz aqui. Como é habitual aqui no canal, eu conto com a companhia do pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar neste propósito que eu elaborei aqui. E talvez possamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço. Obrigado, Senhor, porque nós podemos saber que a Tua revelação é uma fonte segura de verdade. Obrigado porque Tu próprio disseste que nós devemos ser santificados na verdade e que essa verdade é encontrada na Tua Palavra. E muito obrigado também, Senhor, por colocares à nossa disposição o Espírito da verdade que, segundo Tu prometeste, nos poderia conduzir ou quer conduzir a toda a verdade. Senhor, nós estamos interessados em conhecer toda a verdade. Sabemos que somos falhos, somos limitados na nossa compreensão, temos falhas, temos constantemente, Senhor, as tentações do inimigo, temos também, Senhor, a nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes nos leva a falharmos o alvo que Tu queres para nós, Senhor, mas nós queremos servir-te de todo o nosso coração. E, Senhor, eu tenho a plena consciência que ao abordarmos este assunto, que tem sido muito polémico na Tua Igreja remanescente, eu quero suplicar-te humildemente, Senhor, que Tu nos dês, a mim e ao irmão Filipe Reis, um espírito de discernimento, um espírito de sabedoria, que o Teu Espírito verdadeiramente nos oriente e que Tu nos ajudes, Senhor, para que aquilo que nós temos lido, aquilo que temos estudado, aquilo que nós temos visto acontecer dentro da Tua Igreja, possa ser falado da forma mais correta. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, nem queremos fazer isso, mas queremos esclarecer a partir da verdade e da verdade que está revelada. Não aquilo que nós possamos pensar ou acreditar ser a verdade, mas aquilo que está efetivamente revelado na Tua Palavra e no Espírito de Profecia. Guia-nos e dirige-nos, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, ainda antes de entrar no assunto em si, na essência, na substância daquilo que é o propósito deste programa, talvez possamos elaborar um pouco mais para quem nos assiste, essencialmente, perceber por que razão tomamos esta iniciativa de fazer este programa. Há pouco eu disse que este é um assunto quente, se calhar é mais quente na América do Norte do que em outras regiões do mundo, mas de uma forma em geral, como é um assunto tratado ao mais alto nível da nossa Igreja, é um assunto que diz respeito a todas as partes do mundo, a todos os campos da nossa Igreja. Não é nosso propósito, e começamos a dizer isso, estar a acrescentar mais uma acha para a fogueira, estar a lançar-nos no debate combativo. O nosso propósito é apenas e só esclarecer, sob um ponto de vista teológico, hermenêutico, administrativo e histórico, aquilo que se tem passado na nossa Igreja ao longo das últimas décadas. Se porventura mencionarmos algum nome de alguma entidade, não é, como o pastor dizia na oração, e muito bem, não é um ataque pessoal, nem é ataque de forma alguma, seja ela qual for, nem é um colocar em causa de qualquer instituição ou entidade da Igreja. Eu sou membro da Igreja Adventista convicto e convencido. O pastor tem uma credencial ativa na mesma Igreja, não é menos convicto e convencido do que eu na Igreja. E o objetivo maior é fortalecer a Igreja naquilo que são os seus princípios, valores, doutrinas, na sua própria missão também e até na sua própria organização e ordem dentro da própria Igreja. Não vamos de forma alguma pôr em causa seja lá o que for na Igreja Adventista, muito pelo contrário, tentaremos fortalecê-la naquilo que vamos fazer aqui, em toda a abordagem, em todo o conteúdo que vamos apresentar. Creio que estará de acordo com isto, mas deverá querer acrescentar alguma coisa.
Obrigado, Filipe, por esta introdução, porque realmente isso espelha qual é a nossa motivação. Ao ter dado esta ideia de nós de abordarmos este assunto, o meu objetivo não poderia ser mais bem expresso naquilo que tu acabaste de dizer. Eu gostaria só de acrescentar algo mais. Este tem sido um assunto que, eu confesso, não o estudo há muito tempo. E quando digo há muito tempo, isso não abrange todo o meu ministério. Pela graça de Deus, vou fazer no próximo mês de abril, portanto, 21 anos de ministério, e desses 21 anos de ministério, creio que só os últimos 9 anos é que eu gastei estudando este assunto a fundo. E a razão que me levou a estudar este assunto foi quando, após a sessão da Conferência Geral de 2010, que se realizou em Atlanta, quando foi eleito pela primeira vez o pastor Ted Wilson como presidente da Conferência Geral, eu soube que um delegado tinha proposto que o assunto da ordenação da mulher viesse novamente ou fosse novamente discutido numa Assembleia da Conferência Geral. E quando eu tomei consciência desse facto, eu pensei para comigo, e vou ser sincero, foi exatamente isso que me veio à mente. Outra vez. Ou seja, pensei que... E deixem-me dizer-vos que até esse momento a minha posição neste assunto era de uma neutralidade, não diria militante, mas uma neutralidade muito forte. Ou seja, não me posicionava nem a favor nem contra, simplesmente era neutro, porque hoje reconheço não tinha estudado o assunto a fundo. Quando eu me apercebi que a minha igreja, que eu muito amo e que quero defender, e quando eu digo defender a igreja, é defender a missão da igreja, aquilo que a igreja ensina. Quando eu me apercebi que a minha igreja ia novamente ao mais alto nível falar deste assunto, eu pensei para comigo outra vez, e então aí eu senti uma motivação adicional para eu próprio estudar este assunto como nunca tinha estudado. E ao começar a estudar este assunto é que os meus olhos começaram a abrir-se e eu comecei a ver as implicações deste assunto. Ao contrário do que muitas pessoas, e eu sei porque eu já tenho falado com várias pessoas sobre este assunto, e eu me tenho apercebido que muitas pessoas estão numa posição idêntica àquela em que eu estava. Ou seja, é um assunto que não lhes causa, não aquece nem arrefece, para usar uma expressão popular. Há outros que claramente são a favor, há outros que claramente são contra. O que eu posso dizer é que, à medida que eu fui estudando este assunto, aí os meus olhos foram-se abrindo e eu comecei a ver as interligações que existem entre este assunto e outros assuntos, e eu cheguei a uma conclusão. Eu vou dizer isto já numa primeira fase. Este assunto da ordenação de mulheres não tem nada a ver com as mulheres. Isto eu quero já deixar isto bem claro, porque embora, digamos, as mulheres possam aqui ser faladas, porque isto tem a ver, reparem, com algo que na prática, portanto, dará ou não dará, digamos, responsabilidade às mulheres em determinadas funções eclesiásticas. O grande debate que se faz não é um debate acerca das mulheres ou do seu valor. Portanto, não Isso está causa, completamente fora de questão. Não está em causa nem valor, nem o trabalho que a mulher desempenha, nem o seu esforço, nem a sua dedicação. Nada. O que está aqui em causa é uma discussão teológica. E esta discussão é, sobretudo, isso eu já cheguei à conclusão e já ouvi outras pessoas dizer o mesmo, aliás, estou em sintonia com muitos outros pensadores neste assunto. Esta é uma discussão essencialmente hermenêutica. O que é que isto quer dizer? Como é que nós interpretamos a Bíblia? E será que a Bíblia tem algo a dizer sobre este assunto ou é silenciosa, como alguns alegam? E se tem algo a dizer, como é que nós lemos o que ela tem a dizer? Exatamente. Bom, o que é certo é que existe alguma coisa que cá está escrito. Agora, como se interpreta isso, aí é que nós temos grandes divergências. Portanto, este assunto, volto a dizer, é sobretudo um assunto teológico, essencialmente. Claro que depois este assunto teológico tem repercussões que se fizeram sentir ao longo da história da Igreja e tem repercussões a nível eclesiástico, dentro da nossa Igreja. Já agora, deixem-me dizer também que este assunto não tem sido um assunto só exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este assunto já foi vivido e está a ser vivido noutras igrejas igualmente, nomeadamente em igrejas do ramo evangélico ou protestante. Claro, na Igreja Católica Apostólica Romana não se coloca esse problema,
porque, como sabemos, a forma como a Igreja Católica Romana está organizada é de uma forma piramidal, portanto, em que o Papa é a figura máxima, o que ele diz é lei. É lei. A seguir ao Papa é o Colégio dos Cardeais e, portanto, o que está estabelecido e ninguém ousa pôr em causa. E se alguém pôr em causa é mal visto e, portanto, é um dissidente, etc. E, portanto, na Igreja Católica este assunto nem sequer se discute porque é tabu, portanto, não se pode discutir. Portanto, onde este assunto tem sido muito discutido tem sido em igrejas protestantes. E, sobretudo nos Estados Unidos, e não só, mas sobretudo nos Estados Unidos, este assunto foi debatido dentro dos batistas, dentro dos presbiterianos, dentro de, enfim, várias denominações. E, embora tenha chegado mais tarde à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e já aqui vou dar digamos, uma referência histórica, ele chegou à Igreja Adventista do Sétimo Dia quando, pela primeira vez, a União da Finlândia propôs se este assunto não deveria ser discutido. Bom, estou a falar dos tempos modernos, porque há alguns que alegam que numa sessão da Conferência Geral que houve ainda no século XIX, este assunto foi discutido. Depois nós podemos entrar mais em detalhes sobre isso, mas vindo aos tempos modernos, é verdade que esse assunto foi aí um pouco falado, mas depois foi resolvido e foi um assunto que não se falou mais rapidamente durante décadas e décadas. Ficou silencioso durante décadas. Durante décadas. E então, no final dos anos 60 ou início dos anos 70, creio que foi em 1970 ou 71 ou 69, agora não estou bem seguro da data, a União da Finlândia propôs que o assunto pudesse ser avaliado, discutido, etc. E a partir daí começou-se então a discutir o assunto e a primeira vez que num concílio com líderes, sobretudo da divisão norte-americana, este assunto foi falado, foi no Concílio de Primavera de 1975. Ok? Portanto, 1975 é a primeira vez que este assunto, portanto, foi... Ao nível de um órgão oficial da Igreja. Exatamente, foi falado. Depois, vai-se falar a partir daí mais vezes. Depois, há uma decisão que é tomada também em 1984 num concílio anual. Depois, o assunto é levado à sessão da Conferência Geral em 1990 e depois foi novamente levado, mas com uma outra... Com outros termos. Não exatamente os mesmos. Exatamente. Em 1995... quando 5 anos depois se deu uma nova sessão da Conferência Geral e depois de 1995 parece que o assunto entrou em stand-by, mas não entrou. E finalmente em 2010 este assunto volta novamente, portanto é colocado em cima da mesa a necessidade de se falar deste assunto e finalmente em 2015 foi a última sessão da Conferência Geral, este assunto foi novamente discutido e votado. Agora, esta é uma novidade, a divisão sul do Pacífico publicou no seu órgão oficial um pedido para que a administração da Conferência Geral coloque em cima da mesa a hipótese de este assunto ser novamente falado na próxima sessão da Conferência Geral, que se vai realizar, portanto, no ano 2020, ou seja, já para o ano que vem, e a sessão da Conferência Geral que se vai realizar no ano 2020, por sinal, vai ser no mesmo local onde se efetuou a sessão da Conferência Geral de 1990. Na cidade norte-americana de Indianápolis, que é a capital do estado de Indiana. Portanto, ora, uma vez que este assunto está a ser novamente, ou eu não sei ainda se a administração da Conferência Geral vai aceitar colocar ou não este assunto de novo na agenda de uma sessão da Conferência Geral. No entanto, há um pedido oficial de uma divisão mundial, que é, repito, a divisão sul do Pacífico, para que este assunto volte novamente a ser falado. Então, em vista destes factos, estou a falar de factos, portanto, eu creio que é importante, e reparem, eu quase que fiz uma promessa a mim mesmo que quando o assunto foi discutido na sessão da Conferência Geral em 2015 e foi votado, não falaria mais deste assunto. No entanto, eu não falaria se este assunto ficasse resolvido e, portanto, não se discutisse mais sobre ele. Infelizmente não ficou. Não ficou. E, portanto, há entidades, há uniões, há conferências, há associações, há inclusive divisões, portanto, que estão novamente a trazer este assunto à baila. E aqui começa-se a perceber claramente, e não sou só eu que percebo isto, que o facto dessas uniões ou dessas conferências ou mesmo dessa divisão ou divisões estarem, portanto, a voltar ao assunto, é que eles não aceitam o voto, a decisão que já foi tomada em 3 sessões da Conferência Geral.
de forma legítima e responsável, transparente, pelo órgão da Igreja que tem toda a autoridade para fazer isso. E, portanto, sendo assim, eu creio que há uma necessidade de nós efetivamente falarmos deste assunto. Até porque pode haver pessoas que não estão ainda suficientemente esclarecidas sobre este assunto, como eu não estava até 2010. A semana passada eu falava com uma irmã nossa, como dizemos aqui no nosso bom português, uma joia de pessoa, que quando confrontada com algumas questões sobre a ordenação de mulheres, questões que ela estava totalmente desconhecedora, ela pensou que não mais poderia exercer uma função qualquer à frente na Igreja, o que é totalmente falso, como dissemos há pouco, não é? Okay. Portanto, isto vem reforçar aquela perspectiva de esclarecimento que nós falámos à frente, sendo que, ao longo daquilo que iremos apresentar, naturalmente que iremos evidenciar uma posição. Agora, Filipe, há outro assunto que eu gostaria, porque estás a falar em esclarecimento, e esse é o nosso objetivo, é esclarecer, sendo que nós reconhecemos plenamente, e eu reconheço, que cada um é absolutamente livre de tomar as suas decisões, não é? Agora, para nós podermos tomar uma decisão que seja, digamos, bem feita, bem tomada, bem fundamentada, nós temos de ter os dados todos em cima da mesa. Claro. E o que eu creio é que não existe, e tu fizeste bem em referir, daquilo que eu conheço, no mundo lusófono, ou seja, no mundo que fala a língua portuguesa, há pouco material, há pouca informação sobre este assunto, sobretudo de um ponto de vista conservador, que é aquele que eu agora defendo e que eu sei que tu defendes igualmente. Portanto, tem havido realmente muita informação em língua portuguesa, mas que aceita mais o lado... Eu não gosto de usar estes termos, mas sou obrigado a usar, porque claramente a nossa Igreja está dividida entre o campo liberal e o campo conservador. E, portanto, volto a dizer, eu pessoalmente... Posso estar enganado, mas daquilo que eu tenho observado, há pouco material em língua portuguesa que defende o lado conservador da questão. Tenho visto mais do lado liberal. Em língua inglesa, aí já está mais equilibrado. Portanto, há tanto material de um lado como do outro. Claramente, eu quero deixar isto bem claro, portanto, desde o início, nós aqui, eu e o irmão Filipe Reis, iremos defender o lado conservador da questão. E esse lado chamamos conservador porque acreditamos que tem uma base sólida bíblica. E é isso que nós queremos falar. Mas outro esclarecimento não menos importante que eu queria deixar aqui. Nenhum de nós está contra o ministério das mulheres dentro da Igreja. Nunca ouvi ninguém defender o lado do não à ordenação da mulher estar contra o papel da mulher na Igreja. Nunca ouvi. Nem uma única pessoa. Eu próprio não sou contra o papel da mulher na Igreja. Bem pelo contrário, sou muitíssimo a favor de uma implicação da mulher dentro da Igreja, na vida da Igreja, na missão da Igreja. Portanto, aquilo que nós vamos aqui falar não tem a ver com o ministério da mulher dentro da Igreja. Eu, uma ocasião, apercebi-me depois de fazer, eu tive a responsabilidade, por ausência pastoral, tive a responsabilidade de elaborar a escala de pregação na minha igreja local. Depois de fazer essa escala, enfim, colocando as pessoas conforme disponibilidade, dons, capacidade, eu reparei que quase metade das pessoas que eu tinha colocado eram mulheres. E hoje voltaria a fazer a mesma coisa exatamente com as mesmas pessoas, porque são pessoas capacitadas, capazes e que têm dons que podem ajudar a igreja e, além disso, há muitas funções dentro da igreja que uma mulher desempenha 100 vezes melhor do que eu, 100 vezes melhor do que qualquer homem. Sem dúvida. Portanto, não está em causa o valor, a dignidade, a capacidade, até o mérito, se quisermos, do desempenho da mulher em tudo isto aquilo que fazemos. Está apenas e só em causa aquilo que é um atributo específico que a Bíblia designa, se designa para homens ou se designa para homens e mulheres de forma igual. Exatamente. E antes de entrarmos nesse assunto específico, e queremos entrar, deixem-me dizer-vos que, infelizmente, existem pessoas que pensam que aqueles que defendem a posição do não à ordenação da mulher são misóginos, são anti-mulheres, são machistas, talvez. Machistas, e, portanto, não conseguem compreender, e eu, de certo modo, compreendo essa forma de pensar, porque, reparem, aparentemente, e sublinho, aparentemente, este assunto, quem não estudou ainda este assunto a fundo,
pode pensar que isto é uma discussão entre pessoas de mente aberta e outras de mente fechada, sendo que esses de mente fechada são pessoas, volto a repetir, misóginos, machistas. Presos a um passado que está ultrapassado. Exatamente. Como é que pode ser possível que em pleno século XXI possa ainda haver pessoas que não defendam a mulher, que não defendam a igualdade, etc, etc. Bom, deixem-me dizer-vos que, infelizmente, este debate está inquinado com muitas ideias falsas. E, portanto, é nosso objetivo aqui também deixar tudo esclarecido, deixar tudo em pratos limpos. Vamos tentar, com a ajuda do Senhor, fazer o nosso melhor a explicar que este assunto é muito mais complexo do que possa ser imaginado por alguns. E, portanto, nós não estamos aqui contra as mulheres, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Nós somos a favor das mulheres, do Ministério das Mulheres dentro da Igreja, mas, acima de tudo, nós somos pela Palavra de Deus e pelas verdades que a Palavra de Deus revela. Muito bem. Antes de começarmos agora esta parte, vou fazer apenas uma pequena ressalva. Nesta primeira parte do estudo que nos propomos aqui, trataremos essencialmente das questões teológica e hermenêutica, que são questões ligadas uma à outra. Depois, mais à frente, trataremos da parte histórica e administrativa, essa parte da qual o pastor fez uma breve alusão agora atrás. Portanto, entrando na questão teológica e na questão hermenêutica, pastor, talvez seja melhor começar por explicar, embora com o detalhe possível, o que é a ordenação. Porque todos nós somos membros da Igreja, até os pastores também são membros da Igreja, claro. Mas eu não tenho a função que um pastor tem, por exemplo. Eu sou um ancião ordenado, mas eu não sou um pastor ordenado. Mas há irmãos na minha igreja local, em todas as igrejas do mundo, que não são menos membros do que eu, que não são menos importantes na igreja do que eu, bem pelo contrário, mas não são ordenados. Portanto, o que é a ordenação? Para que é que serve a ordenação e porquê é que fazemos a ordenação? Independentemente agora, e falaremos disso a seguir, se a ordenação deve ser só para homens ou pode ser para homens e mulheres. Mas a ordenação em si, o que é isso, porquê é que o fazemos, para que é que serve, no fundo, na Igreja? Olha, Filipe, vou começar por dizer, e tu há bocadinho fizeste referência, que até uma comissão foi formada para falar deste assunto. Essa comissão foi formada na sequência do pedido que o tal delegado fez na sessão da Conferência Geral em Atlanta, em 2010, e então, como resultado desse pedido, a Conferência Geral, ou melhor, a administração da Conferência Geral, formou, ou até penso que foi logo na própria sessão da Conferência Geral, que se formou, que se colocaram as bases para a formação de uma comissão a nível mundial. Que depois funcionou durante alguns anos, com mais de 100 pessoas representando todo o espectro da Igreja, que se reuniram 2 vezes por ano, penso eu, no mínimo uma, mas talvez 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. E que depois elaboraram o seu relatório, que foi apresentado na sessão de 2015 da Conferência Geral. E antes disso foi apresentado no Concílio Anual do outono de 2014. Para ser colocado na agenda da sessão da Conferência Geral 2015. Exatamente. E essa comissão ficou conhecida como, pela sigla inglesa, TOSC. O Comitê de Estudo da Teologia da Ordenação. Exatamente. Em inglês, Theology of Ordination Study Committee. Portanto, Comitê ou Comissão de Estudo da Ordenação... Da Teologia da Ordenação. Exatamente. Não necessariamente a Teologia da Ordenação de mulheres. Exatamente. Mas a Teologia da Ordenação. E porquê que eu estou a chamar a atenção para isso? Para dizer que, quando eles votaram uma declaração sobre a validade ou não do conceito de ordenação, a opinião foi unânime. E quando eu digo unânime, quer dizer isso mesmo, unânime. Ou seja, todos estão de acordo que a ordenação é um conceito bíblico. Portanto, aí não houve divisão. Onde houve divisão, e realmente houve, foi se esse princípio bíblico da ordenação pode ser aplicado de igual modo a mulheres ou a homens, ou só a homens, dependendo da função eclesiástica. Tu há bocadinho referiste aqui algo também muito importante, que é a questão da função, de funções. E aquilo que está aqui em causa realmente são as funções. Será que uma mulher pode ocupar determinadas funções eclesiásticas? Sim ou não? Essa é a grande questão. Volto a dizer, não está aqui em causa, nunca esteve, eu quero deixar isto muito, mas mesmo muito claro. E não vamos cansar de o repetir. Vamos repetir, nunca esteve, não está, e eu espero que nunca esteja em causa um facto fundamental. Em termos de valor e dignidade, homens e mulheres estão no mesmo plano, ponto final, parágrafo. Isso é assunto para o qual não se discute.
A salvação não se estende mais aos homens ou menos às mulheres. Adão não era um tipo de ser humano superior a Eva. Não. Nunca aconteceu isso. Longe de contrariarmos qualquer pensamento desse tipo. A teologia bíblica é claríssima neste ponto. E aqui eu quero enfatizar, eu quero sublinhar, eu quero pôr a negrito, eu quero dizer isto claro e bom som. Na teologia bíblica, o homem e a mulher estão ao mesmo nível de igualdade, de dignidade, de valor aos olhos de Deus. Como seres humanos. Como seres humanos. Não há nenhuma, nem 1 milímetro de diferença entre o homem e a mulher. Onde é que há diferenças? Porque as há ao nível da função ou funções que o Criador deu a homens e a mulher. Aqui é que se inicia o debate. Nós podemos ver isso, se calhar, dando um exemplo que alguns podem considerar muito simplista, mas ele é simplista porque é tão óbvio. Biologicamente somos diferentes, não somos nós que engravidamos, por exemplo. Não são as mulheres que têm o esperma para fecundar o corpo do outro, por exemplo. Exatamente. Portanto, que Deus nos criou biologicamente. Quem é que é mais importante, um ou outro? Os dois são importantes. Os dois são importantes. Quem é que tem funções diferentes? Cada um tem as suas funções, com toda a certeza. Estou a falar biologicamente. E era por aí que eu gostaria de começar, porque no início da Bíblia, nomeadamente logo no primeiro livro, no livro de Gênesis, é claro o relato bíblico ao dizer que quando Deus criou a raça humana, criou, em primeiro lugar, à sua imagem e semelhança, e em segundo lugar, criou homem e mulher, macho e fêmea, segundo algumas versões. Eu vou ler os textos, eu creio que estes textos são mais do que conhecidos, mas nunca é demais nós falarmos do óbvio. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem, sendo que aqui homem é a humanidade, à nossa imagem, nossa. Da divindade. Da divindade, exatamente. Só um pequenino parênteses aqui, este nosso até é plural, mostra que a divindade é plural. Mas isso é outro assunto, não vamos agora entrar por aí. Mas embora, mais à frente eu vou usar um argumento que tem a ver com o facto de que a divindade é um conjunto de seres, e não apenas um ser. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, humanidade, ou homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isto foi a decisão. Façamos o homem à nossa imagem. Foi tomada uma decisão. Agora, essa decisão foi posta em execução. E é o que diz agora o versículo 27. Criou Deus, pois, este pois é, ou seja, na sequência da decisão tomada, agora passa-se à ação, à execução da decisão. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Outras versões dizem macho e fêmea os criou. Então, foi o próprio Criador que no início criou homem e mulher e não criou exatamente igual. Porque, embora nós tenhamos muita coisa em comum, repara, nós quando olhamos para o corpo de um homem e olhamos para o corpo de uma mulher, temos muitas coisas, obviamente, em comum. Ambos têm uma cabeça, ambos têm um tronco, ambos têm membros inferiores e membros superiores. Portanto, ambos têm aparelhos orgânicos exatamente iguais. O aparelho respiratório no homem e na mulher exatamente igual. O aparelho circulatório é igual. O aparelho digestivo é igual. O aparelho renal, sobretudo na parte renal dos rins mesmo, é igual. Até porque a mulher foi tirada de dentro do homem, exatamente. Portanto, teria forçosamente que ter muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Agora, embora haja todas essas semelhanças, e atenção, desculpa-me eu estar a falar do óbvio, mas isto é mesmo óbvio. Alguns poderão dizer, mas não é preciso estar a falar disso, já todos sabemos isso. Eu sei que sabem, mas vamos partir do óbvio, porque... Para tentar descobrir o mais complexo. Exatamente. Não é? Portanto, é óbvio que homem e mulher têm muitas coisas em comum, mas também é óbvio que há diferenças. Físicas, mentais até. Mentais, psicológicas. Por exemplo, quando nós chegamos ao aparelho reprodutor, aí é a grande diferença biológica. Claro. Porque homens nascem... Reparem, quando nasce uma criança, qual é a primeira coisa que se faz? É ver se é menino ou é menina. Repare, como é que se vê? Se é menino, tem lá uma pilinha. Se é menina, tem lá uma rachinha. Diferente. Pronto. Isto é óbvio. Desculpem-me eu ser assim tão terra a terra, mas isto é óbvio. Mas, à medida que o menino vai crescendo, ou a menina vai crescendo, vão ganhando caracteres que são típicos do seu género. Portanto, esta questão, por exemplo, que hoje muito se fala na nossa sociedade, até em geral,
E essa discussão, infelizmente, também entrou para dentro da nossa Igreja. Esta questão da ideologia de género, para mim, é uma aberração total, completa. Atenção, estou a falar da ideologia, não estou a falar das pessoas que sustentam a ideologia. Estamos aqui a falar de ideias, não estou aqui a querer desprezar ninguém. Se alguém que pensa dessa forma, tem todo o meu respeito. Agora, sou livre, obviamente, Deus me deu essa liberdade de concordar ou discordar com alguém. Mas mesmo que discorde de alguém, eu respeito essa pessoa. Portanto, aqui volto a fazer a separação das águas. Não estamos aqui com a intenção de diminuir ninguém, de dizer mal de alguém. Estamos a falar de ideologias, estamos a falar de ideias. Portanto, eu falo claramente, contra a ideologia de género. Para mim é uma aberração, porque essa filosofia nega o óbvio. E desfaz aquilo que é o natural. Que é o natural, quer dizer, há meninos e há meninas logo desde a nascença. E à medida que vão crescendo, claro, por exemplo, na infância, as diferenças, quando se estuda um manual de fisiologia, e eu no meu curso de enfermagem estudei anatomia, estudei fisiologia, sabemos que na infância as diferenças que são chamadas os caracteres sexuais secundários não são muito visíveis. Mas quando se entra na puberdade, aí os meninos claramente vão por uma via e as meninas vão por outra via. Até que depois chegam a adultos e são perfeitamente diferentes nesse aspecto. E são diferentes, exatamente. Os meninos começam a ganhar uma voz mais grossa, os pelos começam a surgir no corpo, e em especial os pelos púbicos. Eventualmente, no início da puberdade também começa a haver as primeiras ejaculações, ou seja, o menino começa a produzir sêmen, as meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação, diferente. Porquê? Porque têm sistemas diferentes. Isto é biologia. Quer dizer, e negar a biologia é negar o óbvio. Quer dizer, sinceramente, eu não consigo perceber esta ideologia de género, porque para mim isto é uma aberração. Quer dizer, negar o óbvio, aquilo que é absolutamente óbvio. Ora bem, temos diferenças biológicas, mas também temos diferenças psicológicas. Por exemplo, hoje sabe-se, e há muitos estudos da neurofisiologia que provam isso mesmo, que, por exemplo, os homens em geral usam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, que é um hemisfério onde se processa mais um pensamento analítico, um pensamento racional, e as mulheres usam mais o hemisfério direito, onde se concentra mais as emoções, os sentimentos. Portanto, não é estereotipo dizer que as mulheres são mais propensas a chorar, por exemplo. Não é. Porque elas já são constituídas de uma maneira que o seu cérebro trabalha mais nessa função. Exatamente. Mas não é por isso que são menos seres humanos ou menos válidas do que os homens. A palavra que explica isto é diferente. São apenas diferentes, e só. exatamente. Apenas e só. E Deus nos criou diferentes, não para estarmos em competição uns com os outros, mas para nos complementarmos. Exatamente. Esse é o ponto importante. Portanto, até na estrutura biológica cerebral há diferenças. E, portanto, a forma de funcionar de homens e de mulheres é diferente. Perante uma mesma realidade, normalmente, claro que pode haver diferenças, mas, em geral, a percepção masculina é uma e a percepção feminina é outra. Eu vejo isso na minha mulher. A minha mulher consegue ver coisas que eu simplesmente não vejo. Diferentes. E eu vejo coisas que ela também não vê. E, portanto, quando nós nos complementamos, isso pode ser uma ajuda para ambos. É uma ajuda para mim, através daquilo que a minha mulher pode ver, e é uma ajuda para ela, a minha perspectiva. Portanto, nós não deveríamos pensar que isto é para estarmos aqui em luta uns contra os outros. Em colisão. Em complemento. É em complemento, exatamente. Então agora a pergunta é esta, pastor. Tendo em conta o assunto que nos traz aqui, será que podemos aplicar o mesmo princípio em termos funcionais? Exatamente. Será que mulheres e homens, pelo desígnio de Deus, não estamos a falar de mais nada, porque o pastor remeteu a leitura da criação, apenas isso. Será que pelo desígnio de Deus, aquilo que Deus projetou para a humanidade, sendo que a humanidade é homem mais mulher, isso é que é a humanidade, também há diferenças funcionais entre os dois? Também há diferenças funcionais. E claramente a Bíblia nos mostra que Deus, ao criar a humanidade, não apenas criou dois géneros distintos, diferentes, mas que se complementariam um ao outro. Aliás, deixem-me dizer-vos isto, pode parecer até ser um bocadinho arrojado eu dar este exemplo. Quando eu era aluno do curso de enfermagem, eu lembro uma vez ter um manual de anatomia à minha frente, e nesse manual de anatomia estava lá uma imagem, não era fotografia, era uma imagem do corpo de um homem em frente ao corpo de uma mulher.
e estava o pénis ereto, a imagem do pénis ereto, e ao lado estava a imagem da vagina. E a curvatura da vagina é exatamente igual à curvatura do pénis. Para bom entender, o que é que isto significa? Que um órgão foi criado para o outro e vice-versa. Quer dizer, isto é mais do que óbvio. Cada um exerce a sua função, mas são complementares. São complementares. Portanto, No caso concreto, para efeitos da reprodução humana, que foi o que acabou de ler. Portanto, neste caso, até ao nível biológico ou físico, Deus criou homem e mulher para se complementarem um ao outro. Mas este caso que acabou de dizer também demonstra que funcionalmente são diferentes para se complementarem. Para se complementar, exatamente. Ok? E reparem, todos nós sabemos que a reprodução não é possível entre dois homens e também não é possível entre duas mulheres. Claro. Só é possível entre um homem e uma mulher. Certo. Ou seja, Deus criou a reprodução baseada no facto de que tem que haver uma cooperação entre os dois. Okay? Só um não é possível. Só um não é possível. Ou seja, dois diferentes, complementando-se um ao outro, eles conseguem cumprir com a ordem que Deus deu. Exatamente. Que é crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Ok? Agora, em termos funcionais também existe essa diferença. Como há bocadinho já referiste muito bem, isto também me parece óbvio, que só as mulheres é que engravidam. Claro. Portanto, a função da maternidade foi dada por Deus à mulher, não foi dada ao homem. Portanto, o homem tem a função de engravidar. A mulher tem a função de reproduzir, portanto, de gerar no seu ventre, no seu útero que, aliás, o homem nem tem, não é? Ovários o homem não tem, trompas de falópio o homem não tem, mas a mulher, por sua vez, também não tem testículos, não tem pênis. Portanto, há diferenças. Deus nos criou diferentes. E da mesma forma que há diferenças biológicas, há diferenças funcionais. Agora, onde é que eu queria chegar com isto? Da mesma forma que a função da maternidade foi dada à mulher e à mulher unicamente, na Bíblia, e isso aí já, por não ser tão óbvio, já muitos contestam. A função da liderança foi dada por Deus ao homem e ao homem apenas. Agora, o que é que nós entendemos por liderança? Pois bem, aqui temos que também definir muito bem o que é o termo liderança. Que é para chegarmos à questão de porque é que um pode ser ordenado e o outro não pode. Exatamente. Porque quando se fala de liderança, existe muita confusão. Porque na sociedade em geral, e como a nossa sociedade em geral está corrompida pelo efeito do pecado, o conceito que imediatamente se tem de liderança é um conceito erróneo. Porque se pensa que liderança é aquela atitude eu posso, mando e quero. O chefe à moda antiga, digamos. Exatamente. À moda antiga, sim. Se calhar à moda também atual, infelizmente. Pois, exatamente. Ou seja, esse conceito... Já agora, pastor, para explicar, quem não conhece muito bem a expressão, seria uma liderança de forma déspota e ditatorial. Exatamente, exatamente. Portanto, que não é esse o conceito bíblico de forma alguma. Não é esse o conceito bíblico. O conceito bíblico nós o vemos na perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o líder por excelência. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, como refere o apóstolo Paulo. Ora bem, agora, alguma vez ele exerceu ou exerce um poder déspota sobre a igreja? Nunca. Mas Jesus disse claramente que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a verdadeira liderança do ponto de vista bíblico é uma liderança de serviço. É uma liderança para servir, não uma liderança para ser servido. Porque no conceito humano, ser líder é, eu estou na posição de chefe, de topo, então eu devo ser servido. Todos devem girar à minha volta e todos me devem servir a mim. E fazer o que eu mando. E fazer o que eu mando, o que eu quero. O que eu quero. Não é esse o conceito de liderança bíblica. O conceito de liderança bíblico é o líder, é aquele que assume responsabilidades. É aquele que está ao serviço de outros. E que toma decisões também. E que toma decisões. E que os seus liderados devem respeitar, são convidados a respeitar. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Por reconhecimento e por reconhecerem que, sim senhor, aquela pessoa, portanto, exerce a liderança de forma correta. Repare, até ao nível humano, muitas vezes, nós somos levados a considerar ou a ver com bons olhos, por exemplo, um presidente, um primeiro-ministro, um ministro, ou alguém, qualquer outra... uma pessoa que ocupa uma posição de responsabilidade na sociedade, nós somos levados a respeitar naturalmente essa pessoa se vemos que essa pessoa exerce essa sua função de liderança de uma forma correta, amável, tendo em atenção aos outros, sendo carinhoso, sendo... Todos nós aceitamos uma liderança dessas naturalmente. Reparem, ninguém põe em causa, acho eu, de uma forma geral, que há determinadas funções, por exemplo, que são exercidas na sociedade.
repare, eu, por exemplo, quando me confronto com um agente da autoridade, que nós aqui chamamos um polícia, no Brasil chama-se um policial, repare, eu reconheço que aquela pessoa foi investida pela sociedade com uma responsabilidade, com uma função de liderança. E se ele numa estrada, num sítio qualquer, exercer essa função de liderança, cabe a nós respeitar, porque ele está legitimamente investido para exercer essa função. Exatamente. E se ele a exerce com um bom espírito e, portanto, de forma correta, quem é que, em bom espírito, vai poder pôr isso em causa? Ninguém, porque isso ajuda a ordenar a sociedade de uma forma ordeira, passa a usar duas vezes a mesma palavra, e faz com que a sociedade funcione corretamente. Exatamente. E proteja a própria sociedade. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, falando das autoridades civis, diz que nós, cristãos, devemos respeitar as autoridades civis, com uma única exceção. Quando a autoridade civil me exige de mim algo que vai contra aquilo que Deus exige. Ou seja, isso também é respeito pela função designada, nesse caso. É respeito pela função. Ou seja, devemos respeitar as autoridades. Agora, a grande questão que nos traz aqui é: será que a função da liderança eclesiástica pode ser assumida por homens e mulheres ou apenas só por homens? Pois bem, agora eu vou avançar já com a minha... Mas antes do pastor avançar com a resposta, apenas para complementar ainda mais essa questão, que vamos responder já a seguir, eu disse no início que o debate é maioritariamente feito na língua inglesa, este debate. E na língua inglesa este debate é feito com 3 palavras que indicam liderança, que é leadership, que traduzido literalmente quer dizer liderança, conforme nós entendemos, overseer, que seria, eu penso que o mais próximo em português seria um supervisor alguém que fica a controlar, a ver se está tudo em ordem. E depois há uma terceira palavra que essa é mais importante de todas, que infelizmente não há uma boa tradução para a língua portuguesa, que é o headship. Headship, exatamente. Headship, a palavra traduzida literalmente seria cabecilha, que na nossa linguagem, pelo menos aqui em Portugal, tem uma conotação muito negativa. Exatamente. Mas a Bíblia apresenta a palavra cabeça. Cabeça. Ou seja, o que é cabeça? Cabeça é... Assim como a cabeça é no nosso corpo físico o centro de comando. Isso mesmo, de todo o corpo. Exatamente. É o líder de todo o corpo. Este braço está a fazer assim porque algo no cérebro deu ordem para o braço fazer assim. E tudo o resto. Ou seja, a cabeça é o centro de comando de todo o corpo. Exatamente. Esse headship seria a qualidade de liderança como cabeça de todo um corpo. Exatamente. Talvez teria a melhor tradução em forma de uma expressão. Então agora, voltando à pergunta do pastor, a quem é que a Bíblia atribui essa função de liderança que nós estamos a falar? Bom, eu vou começar por ler um texto que está na Epístola de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e esse texto deixa muito claro esse tal conceito de headship, que, como disseste muito bem, não há uma palavra na língua portuguesa que traduza da melhor forma essa palavra inglesa. Mas headship é, portanto, a qualidade daquilo que é a cabeça. A cabeça. Ok? Daquilo que é... Pronto, podemos usar também a palavra líder. Portanto, aquele que comanda. Agora, reparem, imagina o que era... no nosso corpo, vou usar a imagem do corpo, que aliás o apóstolo Paulo usa frequentemente essa imagem. Imaginem o que era, por exemplo, o cérebro dar ordem ao braço para se mexer e o braço diz assim: não tenho nada que mexer, quem manda sou eu. O corpo deixava de funcionar. Deixava de funcionar. As funções, ao não serem respeitadas, punham em causa o funcionamento de todo o corpo. Exatamente. O meu pé, o cérebro dava uma ordem para o pé se mexer ou as pernas começarem a andar e as pernas diziam, não, nós não queremos andar. Não andávamos, não saímos do sítio. Eu sou autónomo e, portanto, eu não tenho que estar subjugado a ninguém, portanto, por que razão é que tem que ser a cabeça que tem que dominar? Não, eu também quero dominar. Isso seria atentar contra as leis da biologia, não é? Repare, eu estou a usar um exemplo que é totalmente absurdo. Uma ilustração. Mas é uma ilustração que mostra que na Igreja e na sociedade nós devemos também respeitar aquelas pessoas que estão em posição de headship, de liderança. Eu acho que nós podemos perceber isto muito bem e qualquer irmão que está a assistir, pastor, vai perceber o seguinte. Dentro da própria Igreja, nós temos uma organização administrativa, certo? Essa organização administrativa é exercida essencialmente por 2 órgãos, o Conselho ou Comissão da Igreja e o Conselho Administrativo, a reunião administrativa da Igreja. Tantas e tantas vezes é preciso fazer uma votação sobre um determinado assunto e, na maioria das vezes, não há unanimidade. Há uma maioria que prevalece sobre uma minoria. O que é que aconteceria se essa minoria não aceitasse a votação legítima e autorizada da maioria e constantemente a minoria se revoltasse contra a maioria por causa disso? Algo não iria funcionar. Exatamente. Não iria haver ordem, não iria haver nada. Logo, quando nós vamos à Bíblia para perceber
qual é a ordem funcional de autoridade que a Bíblia apresenta, e o pastor vai começar logo por aí, certamente, nós podemos perceber que o respeito por essa ordem, mesmo que por alguma razão não estejamos 100% de acordo, o respeito por essa ordem vai providenciar que haja ordem dentro da igreja, que haja ordem na família, que haja ordem a todos os níveis de organização que nós temos aqui na nossa própria sociedade. Filipe, ainda antes de ler este texto, que ele é muito esclarecedor e já lá iremos, deixem-me dizer-vos isto. Eu pessoalmente acredito, mas acredito de todo o meu coração, que eu, por exemplo, que há bocadinho disseste muito bem, para além de ser pastor, também sou um membro de igreja, igual. A minha dignidade relativamente a qualquer outro membro da igreja não está acima de qualquer membro da igreja. Não é por eu ser pastor que eu sou mais importante ou mais bem visto aos olhos de Deus do que qualquer outro membro da igreja. Igualzinho. Igualzinho. A minha possibilidade de salvação aos olhos de Deus é exatamente igual àquele membro lá da igreja que pode ter a função que aos olhos humanos, digo bem e sublinho, aos olhos humanos, pode ser a função mais simples, como por exemplo estar a limpar a igreja, que eu, aliás, considero que é uma função importantíssima. E, portanto, eu não gozo de nenhuma vantagem em termos de dignidade, em termos de valor, em termos de condições de salvação em relação a qualquer outro membro da igreja. Agora faço a pergunta. Tenho eu, como pastor, uma função que é diferente da função de outros membros da igreja? Não há dúvida nenhuma. Eu tenho uma função diferente. E convém que eu até esteja mentalizado disso, não é? Porque se não tiver, então eu acho que a minha função, no fundo, eu devo fazer o mesmo que qualquer outro membro da igreja. Seria uma não-função ou uma disfunção. Exatamente. Não é? Portanto, eu tenho que assumir as responsabilidades inerentes à função para a qual eu aceitei ser escolhido e aceitei. E a Igreja reconheceu que assim fosse. A Igreja reconheceu e eu tenho muito gosto em exercer essa função. Dou um exemplo da sociedade civil. Digamos, portanto, que aproveitando o exemplo que demos há bocado, o pastor é o cabeça da Igreja, nesse caso. Exatamente, exatamente. Da Igreja local. Local, evidente. Local. Depois já há outros responsáveis a outros níveis da Igreja. Regional, nacional, etc. E até global. Mais uma vez, isso mundial. é apenas funcional. Funcional, exatamente. Eu dou outro exemplo. Por exemplo, o Presidente da República de um país, por exemplo, aqui o Marcelo Rebelo de Sousa ou o Jair Bolsonaro no Brasil, reparem, como cidadão que ele também é, tem ele direitos ou prerrogativas que outro cidadão não tenha? Não. Ele é um cidadão. Reparem, quando há eleições, tanto quanto eu saiba, nas sociedades ditas democráticas, ele não vai lá e diz assim, olha, dê-me aí 3 ou 4 ou 10 boletins de voto porque eu tenho direito a votar 10 vezes. Não, ele vota com um voto. Como votam todos os outros cidadãos. Todos os outros cidadãos. Portanto, ele não tem mais nenhum privilégio do que qualquer outro cidadão. Agora, a partir do momento em que o povo escolhe uma determinada pessoa para exercer uma função, ele tem uma função que não é a mesma função que têm os outros cidadãos daquele país. Por Isto exemplo, é óbvio. Por exemplo, o Presidente da República vai ao estrangeiro, ou até no próprio país, e representa aquele Estado. Exato. Eu não estou investido em função de representar o Estado português. Não sou menos cidadão português por causa disso, mas em nenhum âmbito eu estou autorizado a representar o Estado português, a não ser que ou a Presidência ou o Governo me passem uma procuração para isso. É a única maneira. Agora, não sou menos português por causa disso. Agora, a cabeça do Estado são eles, não sou eu. Exatamente. Aqui no caso português, Presidente da República em primeiro lugar, Presidente da Assembleia da República em segundo, Primeiro-Ministro em terceiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça em quarto lugar. Exatamente. Não estou diminuído na minha condição de português por causa disso, mas não tenho aquelas funções que aqueles senhores têm. Exatamente. Portanto, tu resumiste de forma clara, portanto, a diferença entre valor e dignidade por um lado e função por outro. Não és menos português por isso e não és mesmo, mas simplesmente não tenho aquela função. Não tens aquela função. E não tenho o direito de exercer aquela função. E agora imagina que tu chegavas em um país qualquer e dizes, olha, eu estou aqui em nome do Estado português, toda a gente olhava para dizer assim, olha, aquele está maluquinho na cabeça. Internava-me num hospital psiquiátrico. E com toda a razão. E precisavas disso. Claro. Ou tu ou eu, caso fizéssemos isso. Claro. Portanto, estamos aqui, portanto, a falar de coisas diferentes. E isto, infelizmente, este debate que estamos aqui a falar sobre a ordenação da mulher tem sido grandemente inquinado porque muitas vezes se faz uma confusão entre valor e dignidade por um lado e função por outro. Muitas vezes a palavra que é usada para explicar isto é equidade. Não é uma questão de equidade aqui. Não. Não é uma questão de equidade. Nem pode haver igualdade em termos funcionais, em termos de funções.
Portanto, Deus nos criou com funções diferentes. Deus criou o homem para exercer determinadas funções e Deus criou a mulher para exercer outras funções. E se nós respeitamos o modelo bíblico, temos que respeitar isso. Então vamos ver qual é o modelo bíblico. E vamos ver qual é o modelo bíblico. Ora bem, eu já disse, portanto, que em termos físicos, portanto, nós somos diferentes. Agora, vamos ver em termos de liderança, ok? E este texto aqui de 1 Coríntios 11:3, Paulo diz aqui: quero, entretanto, que saibais. Paulo aqui não está a falar, bom, eu penso que, eu acho que, não. Ele fala com uma certeza e está a incutir essa certeza naqueles que iriam ler esta carta. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem. Eu pergunto, alguém com o mínimo bom senso coloca isto em causa? Eu acho que não. Reparem, na Igreja, Cristo é o supremo líder. Ponto final, parágrafo. Aliás, quem não reconhece isso... Ele é a rocha sobre a qual a Igreja está edificada. Exatamente. Até. Portanto, Jesus Cristo é a cabeça suprema da Igreja. Ponto final, parágrafo. Se qualquer pessoa põe isso em causa, também tem que ir para o hospital psiquiátrico. Claro. Não está bem na sua cabecinha. Claro. E depois Paulo continua. E o homem, a cabeça da mulher. Ora, cá está. Que, segundo Paulo, Deus estabeleceu que o homem é, numa esfera relacional entre homem e mulher, o homem é a cabeça da mulher, da mesma forma que Cristo é a cabeça da Igreja. E depois ele termina com uma outra noção. E Deus, aqui subentendido o Pai, a cabeça de Cristo. Então, há uma relação funcional, por exemplo, dentro da própria divindade, sim, segundo Paulo, existe. Ou seja, e antes de fazer esta pergunta, vou fazer uma outra. Há diferenças de dignidade ou de valor entre as pessoas que compõem a divindade, sim ou não? Não, todos são 100% divinos. Todos são 100% divinos. Todos merecem adoração. Todos merecem adoração. Todos merecem que lhe prestemos a nossa honra, o nosso louvor, de forma igual. Todos são iguais em valor, em dignidade, na omnisciência, todos partilham... Todos os atributos da divindade. Todos os atributos da divindade são partilhados pelas três pessoas. Aqui menciona só dois. Estamos a alargar para o conceito bíblico da divindade de 3 pessoas. Exatamente. Portanto, isso aí é completamente fora de questão. Agora, há funções diferentes entre os membros da divindade? Claro que sim. As funções do Pai não são as funções do Filho, e as funções do Pai e do Filho não são as funções do Espírito Santo. Cada membro da divindade tem as suas funções específicas. Agora, aqui é que eu vou introduzir o ponto da criação. Não lemos há bocadinho na criação que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança? Certo. Também a imagem e a semelhança da forma como os membros da divindade estão organizados em funções, essa imagem e semelhança foi transposta para a humanidade. E Deus criou o homem para ser a cabeça da mulher e não o contrário. E não é o pastor que o está a dizer, foi o texto que nós acabámos de ler aqui. Eu uma vez vi uma declaração de um conjunto de teólogos da Universidade de Andrews. Para mim, e atenção, digo isto com todo o respeito, para mim, e digo isto... É mesmo a minha convicção, não estou a dizer isto só para parecer bem, que eu não sou dessas pessoas. Eu tenho um elevado respeito pela Universidade de Andrews. É uma instituição de educação de topo da Igreja Mundial. Não estou a dizer que tudo o que é emitido por lá seja infalível, claro que não. Cada teólogo é um ser humano, portanto falível, mas que há ali excelentes trabalhos académicos, excelentes trabalhos de teológicos são ali produzidos. E eu sou testemunha disso porque eu já li vários desses trabalhos e, portanto, são trabalhos de uma erudição, de uma profundidade extraordinários. Volto a dizer, há que fazer a separação das águas. O facto de uma pessoa ser um grande erudito não quer dizer que ele seja infalível. E quando eu tenho que escolher entre aquilo que um teólogo diz e aquilo que um profeta de Deus diz, eu escolho aquilo que o profeta diz. Está fora de questão. Porque um assim diz o Senhor, um assim está escrito, vale por tudo. Isso arruma logo qualquer teólogo de parte. Agora, isso não quer dizer que os teólogos não tenham o seu valor. Claro que têm o seu valor, têm o seu conhecimento, estudam, assim como eu também estudo, mas reconheço que há pessoas que conhecem a Bíblia muito mais a fundo do que eu conheço. Mas uma vez eu vi uma declaração de alguns teólogos da Universidade de Andrews que me deixou, digamos, insatisfeito, para dizer o mínimo. Porque era uma declaração sobre esta questão, portanto, que estamos aqui a abordar. E, embora nessa declaração, muito bem feita, muito bem construída, de forma lógica, etc., eu estava à espera que o texto de 1 Coríntios 11:3 que eu acabei de ler estivesse lá nessa declaração. Pois bem, não estava.
E quando eu cheguei ao fim da declaração, eu disse, bom, será que eu não vi bem? Será que me faltou? Não me apercebi? Às vezes nós podemos estar a ler uma coisa e não vemos. Eu voltei desde o início, tive ali a ver com atenção, não encontrei. Eu pergunto-me, será que nenhum dos teólogos da Universidade de Andrews conhece, quer dizer, todos eles são ignorantes deste texto? Bom, isto leva-me a uma conclusão. É que essa declaração propositadamente não incluiu este texto de 1 Coríntios 11:3. E porquê que não incluiu? Bom, há aqui um objetivo. O objetivo é defender um determinado ponto de vista e claramente se eles citassem 1 Coríntios 11:3, esse ponto de vista caía por terra, imediatamente. E portanto, nós temos que ser muito cuidadosos ao avaliar o que a Bíblia diz, porque nós podemos muitas vezes fazer a Bíblia dizer aquilo que nós queremos que ela diga. A própria Ellen White tem um texto nesse sentido. Se nós quisermos encontrar na Bíblia razões para fundamentar a nossa opinião, arranjaremos maneira de as encontrar. Exatamente. Mas essa não é a forma correta de ler e de estudar a Bíblia. Na teologia usam-se dois termos, que é o método indutivo e o método dedutivo de estudo da Bíblia. O método dedutivo é aquele em que eu parto das minhas ideias, acho que as minhas ideias são boas. E vai à Bíblia à procura da aprovação para as suas ideias. Exatamente. Esse é o chamado método dedutivo. Okay? O método indutivo é eu esvazio-me daquilo que eu penso, eu vou à Bíblia, eu comparo texto com texto, eu confronto textos que aparentemente, digo bem, sublinho, aparentemente são contraditórios, eu confronto esses textos para chegar a uma conclusão para saber o que é que a Bíblia no seu conjunto tem a dizer sobre determinado assunto. Esse é o método indutivo. Mas não vai com preconceito. Não. Vai, ou melhor, não vai com pré-conceito, melhor dizer assim. Pré-conceito. Ou seja, o que é que eu faço? No método indutivo, eu reconheço que a autoridade absoluta, mesmo sobre mim, é a palavra de Deus. Ou seja, eu vou ver o que é que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, eu tenho que aceitar mesmo que vá contra as minhas opiniões. Portanto, neste caso concreto aqui, aplicando esse método, nós vemos que Deus é cabeça ou exerce alguma liderança sobre Cristo. Cristo é cabeça, exerce liderança sobre o homem. Isso. O homem é cabeça, exerce liderança sobre a mulher. Exatamente. É isso que este texto está aqui a dizer. É isso claramente. Portanto, o pai exerce uma função de liderança sobre o filho. Aliás, enquanto o pastor procura, agora, eu estou-me a lembrar de que até quando foi, e isto Ellen White esclarece muito bem, até quando foi para Cristo se oferecer para vir resgatar a raça humana, ele foi junto do Pai, não sei se a palavra é melhor, mas perguntar e pedir autorização se o Pai o autorizava a vir cá para morrer pela raça humana. Exatamente. E ele foi envolvido 3 vezes na glória do Pai, o misterioso conselho da divindade, e finalmente o Pai acedeu a que ele viesse cá. Ora, então aqui vemos que há funções diferentes. Exatamente. Porque senão Cristo tinha dito, eu quero ir e vou. Mas não, reuniu em conselho com o seu Pai, para buscar junto de seu Pai, que é a sua cabeça, como diz a Bíblia, que o Pai reconhecia e autorizava, não sei se estas são as melhores palavras, mas creio que é algo para nós percebermos aqui. Sim. Autorizava que ele viesse, porque exerce uma função sobre ele que é descrita por este texto aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, falando do final do grande conflito, ele diz assim, 1 Coríntios 15, 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a quem? Sujeitas ao Filho, a Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará. Olhem aqui, Cristo a sujeitar-se a alguém. E esse alguém quem é? É o Pai. O próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Então nós vemos que no próprio seio da divindade há uma relação de sujeição. Cristo sujeita-se ao Pai, o Espírito Santo sujeita-se a Cristo e ao Pai. Portanto, há uma relação... Reparem, volto a dizer, nenhum deles é superior em valor e dignidade aos outros. Mas em termos de funções, em termos funcionais, eles são diferentes. E há uma hierarquia. Por exemplo, eu sou pastor da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu nunca fui investido pela Igreja a nível nacional para ocupar, por exemplo, o cargo de Presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Ok? Também nunca ambicionei isso. Deixa-me que fique aqui claro. Mas, o que é que isso significa? Que há alguém que em determinado momento, numa assembleia reunida com delegados de toda a Igreja a nível nacional, elege uma pessoa para ser o Presidente da União. Agora eu pergunto, será que o pastor, que é meu colega de ministério, nós até estudámos juntos por um período no mesmo seminário adventista em Colões, França, será que esse meu colega é mais importante do que eu?
Será que Deus tem mais amor por ele ser presidente da União, do que tem por mim? Mais uma vez a mesma resposta. Não, mas tem uma função diferente. Evidente que não. Agora, tem ele uma função que eu não tenho? Claro que tem. E tem atributos que o pastor não tem? Também tem. Tem atributos. Pode ele representar oficialmente a União Portuguesa em qualquer país onde vá? Pode. Posso eu fazer isso? Não, não posso. Devo eu respeitar a autoridade que ele representa? Devo. Qual é o grande problema que nós muitas vezes temos? É que nós não queremos respeitar as autoridades. E esse é um problema que já vem de Lúcifer. Ou seja, foi Lúcifer que no céu pôs em causa que os seres angélicos deveriam submeter-se à autoridade e ao governo divinos. E, portanto, muito cuidado quando nós alimentamos no nosso coração este desejo de querer ocupar uma posição ou uma função para a qual não fomos designados. E para mim, agora aqui entra numa questão extremamente sensível e polémica, o que eu acho que está a acontecer dentro da nossa igreja é que as mulheres querem ocupar posições para as quais Deus nunca as designou. E este aqui é um problema. E nesse caso, pastor, há essa ruptura da ordem funcional que Deus estabeleceu e, ao mesmo tempo, o primeiro grupo prejudicado com essa ruptura são as próprias mulheres. São. Porque ao serem retiradas das funções, e agora vou usar uma expressão que Ellen White usa, que podemos dizer com segurança que em muitos casos as funções para as quais Deus dotou as mulheres são mais elevadas do que aquelas para as quais Deus dotou. Elevadas. Elevadas, portanto, exatamente. Como homem estamos a colocar-nos aqui abaixo, porque elevado é superior. Exatamente. Portanto, quando acontece essa disrupção de funções, a mulher é o primeiro grupo que é prejudicado imediatamente. Há um texto de Ellen White que nós podemos ver a seguir, que diz claramente que, portanto, a mulher, na sua função no lar, tem uma função que é superior àquela até do rei. Portanto, na sociedade. Então, isto diminui o valor e a função da mulher de forma alguma. Pelo contrário, dignifica. Agora, nós temos é que ser muito claros ao afirmar que funções é que Deus atribuiu ao homem. Que funções Deus atribuiu à mulher? A grande discussão é esta. E, portanto, a questão da ordenação passa por nós decidirmos, em primeiro lugar, será que a mulher pode ser ordenada para esta função, sim ou não? Pois bem, a função de pastor ou de ancião é uma função eclesiástica de liderança. E, sendo uma posição de liderança, portanto, essa função foi dada exclusivamente a homens, não a mulheres. Alguns dirão, bom, então, mas como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode sustentar uma posição dessas, sendo que uma das mulheres que foi uma das pioneiras da Igreja e que exerceu uma grande função dentro da Igreja, portanto, foi uma mulher? Estou a falar de Ellen White, porque frequentemente é referido o caso de Ellen White. Bom, Ellen White exerceu a função de profetisa. Não exerceu nunca, nem ela nunca quis exercer a função de pastora, ou de qualquer tipo de liderança, ou de ancião, ou seja o que não fosse o portador da revelação profética. Aliás, até se diz que Ellen White foi, portanto, investida, ela nunca recebeu a imposição das mãos para ser, portanto, ordenada a qualquer função eclesiástica. E esse argumento que o pastor está a usar agora... Agora, deixa-me só acabar uma coisa, Filipe. A função do profeta ou profetisa, claramente na Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, foi dada quer a homens, quer a mulheres. Débora, as filhas de Filipe, por exemplo. Exatamente. Temos Hulda, por exemplo, no tempo do rei Josias. Débora. Bastaria um exemplo para desmontar, mas temos alguns. Temos vários. Temos Ana, que foi ao templo onde Jesus foi dedicado, que também é chamada profetisa. Portanto, nós temos vários exemplos, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Portanto, a função de profeta ou profetisa é dada tanto a homens como a mulheres. Tu não encontras isso, por exemplo, para o sacerdócio. Nunca no Antigo Testamento uma mulher foi eleita para ser sacerdotisa. Não, no Novo Testamento não encontras, na igreja primitiva, uma mulher que foi escolhida para ser apóstola ou para ser anciã de igreja. Não encontras. Aí eu vou introduzir um dado que apenas complementa o que o pastor está a dizer. O pastor diz que não encontramos na igreja de Israel, não encontramos no povo de Deus. Exato. Porque entre as nações pagãs, aquelas que não reconhecem o Deus da Bíblia, esse Deus do texto que nós lemos há pouco, exatamente, aí encontramos mulheres como sacerdotisas, o que já é bastante sugestivo e é mesmo.
E nos ajuda a pensar um bocadinho. Porque assim como o antigo povo de Deus, nomeadamente o povo de Israel, copiou modelos das nações circunvizinhas, nós hoje, infelizmente, como Israel espiritual de hoje, estamos a copiar um modelo que não é bíblico, mas é um modelo da sociedade. E, portanto, qual é o grande problema que nós estamos a viver como igreja? É que, em vez de seguirmos um estrito assim diz o Senhor, nós estamos a seguir um assim diz a sociedade, um assim diz a cultura. Em complemento disso, na outra parte que vamos falar, quando tratarmos de assuntos históricos até, teremos mais algum tempo para detalhar esta influência da sociedade na Igreja. Mas a pergunta agora é esta, pastor. Será que claramente a Bíblia indica que apenas os homens devem ser investidos dessa função? Muito bem. Nós lemos agora aqui um texto, certamente que podemos ler outros, para perceber se a função eclesiástica, ou seja, se a liderança na Igreja é algo que Deus deu exclusivamente ao homem ou se pode ser alargado também à mulher. Muito bem. Normalmente, quando nós, ou quando algumas pessoas leem o texto que eu há bocadinho citei, de 1 Coríntios 11:3, normalmente o argumento que se avança, quer para este texto, quer para outro que iremos ler daqui a pouco em 1 Timóteo, é que, bom, Paulo escreveu o que escreveu porque ele foi influenciado pela cultura da sua época. E a grande questão que nos devemos aqui colocar, e é uma questão fundamentalíssima, desculpem-me o exagero nos meus termos, é esta. Então, mas Paulo foi influenciado pelo Espírito Santo ao escrever o que escreveu ou foi influenciado pela cultura da sua época? E foi influenciado pela cultura da época neste assunto particular ou em todos os escritos dele? Ou em tudo aquilo que ele escreveu? O que coloca um problema muito grande aqui. Enorme. Então, afinal de contas, se Paulo foi influenciado pela cultura da sua época, o que é que daquilo que ele escreveu é influenciado ou foi inspirado pelo Espírito Santo e o que é que foi influenciado pela cultura? Bom, e aqui temos um grande problema. E que nunca mais vamos resolver. Não, então, reparem, aqui podemos dizer, olha, segundo a minha conveniência, não, eu acho que aqui Paulo ele foi influenciado pela cultura. Pronto, passa. Não, ali também foi influenciado pela cultura. Passa. Pastor, mas espera lá, se podemos fazer isso com Paulo, podemos fazer isso com todos os autores da Bíblia, então. Com todos. Agora, como é que nós deitamos por terra, e pode-se deitar completamente por terra esse argumento? Neste mesmo texto de 1 Coríntios 11, e já vamos ao outro texto daqui a bocadinho, Paulo diz, quer entretanto que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E depois, mais à frente, ele dá a razão, e a razão vem indicada a partir do versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Ele apela aqui não para digamos, não para a ordem da cultura cultural, mas para a criação. Mas para a ordem da criação. Então Paulo apresenta algo como sendo isto deve ser assim. E depois dá a razão pela qual isto deve ser assim. E a razão que ele dá é a ordem da criação. E convém destacar o seguinte, pastor. A criação é um ato no qual o homem aparece porque é criado, mas é um ato exclusivamente divino. Exatamente. Portanto, tudo o que é feito na criação, podemos ter a certeza absoluta que está certo. Exatamente. Porque não há interferência do homem e mesmo quando o homem aparece na criação ainda não há pecado. Por isso podemos ter a certeza que está tudo certo ali. Então Paulo diz aqui claramente, volta a ler os versículos 8 e 9, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E depois, mais à frente, no versículo 12 diz, porque como provém a mulher do homem? Bom, esta questão aqui do véu é uma questão que também tem criado alguns problemas, alguns debates. E Paulo, alguns até vão ao ponto de dizer, bom, a questão do véu é claramente uma questão cultural. E podemos dizer que, de certo modo, digamos, havia aqui, digamos, alguma influência cultural no uso do véu. Mas este uso do véu era algo que significava, ou que era, digamos, um sinal exterior de que a mulher está em submissão ao homem. Portanto, o grande princípio que Paulo aqui anuncia não é posto em causa. Ou seja, não é porque a visualização desse princípio era manifesto no véu que nós devemos
porque hoje não se usa o véu, então vamos pôr em causa o princípio subjacente à utilização do véu. Não sei se me fiz perceber. O princípio aplica-se o mesmo quando uma mulher casada hoje usa uma aliança, a dizer que ela tem um compromisso com um determinado marido. Exatamente. Portanto, ali o uso do véu era uma expressão cultural, é verdade, mas uma expressão cultural de um princípio esse que não é cultural, é um princípio bíblico universal. Que ele explica depois a seguir. E ele explica aqui. Portanto, não confundamos a expressão do princípio com o princípio em si. Não é porque, reparem, por exemplo, quando Ellen White, por exemplo, aconselhou as mulheres a saberem equipar um cavalo, ou seja, saber compor os arreios e não sei como é que aquilo se chama. Sim, para se deslocar, no fundo. Para se deslocar. Ou seja, reparem, hoje as mulheres não precisam de andar a aparelhar cavalos. Talvez Ellen White hoje dissesse que seria bom a mulher ter carta de condução para Ora, poder... aí está. Ou seja, o que é que Ellen White está a dizer? Seria bom que uma mulher soubesse arriar um cavalo. Para quê? Para que ela não estivesse dependente do homem, quando ela precisasse ela própria de usar o cavalo como meio de transporte, soubesse equipar o cavalo para depois pôr em cima do cavalo e deslocar-se. Ou seja, isso é a aplicação do princípio, não o princípio em si. Não o princípio em si. Qual é o princípio em si claramente que transparece? A mulher deve ter autonomia para saber equipar o cavalo, deve ter autonomia hoje para saber conduzir um carro e poder se deslocar sozinha. Ou seja, Paulo aqui, o princípio que está a falar é de quem é a cabeça e quem é o liderado. Exatamente. Portanto, a manifestação, ou seja, a forma como esse princípio era vivido nestes tempos é através do véu. Portanto, não é pelo facto de o véu não mais ser usado hoje que nós agora vamos deitar o véu, porque deitámos o véu fora, vamos deitar o princípio também para o lixo. Não. Temos que fazer separação das águas. A manifestação do princípio hoje faz de outra forma, mas o princípio permanece. E o princípio é: o homem é a cabeça da mulher. E Paulo explica que o homem é a cabeça da mulher porque na criação Deus criou primeiro o homem. E a mulher provém do homem e não o homem que provém da mulher. Mas, no texto bíblico em Gênesis, diz lá que Deus criou a mulher como uma ajudadora idónea. A mulher foi criada para vir ajudar o homem, para vir complementar o homem. Não foi a mulher que foi criada primeiro e depois foi criado o homem para vir ajudar a mulher. Em nenhum sítio diz que o homem era o adjutor da mulher. Não. Mas diz que a mulher era a adjutora do homem. Exatamente. E, portanto, Paulo aqui, volto a dizer, Paulo não apela para a cultura contemporânea ou as normas da sua época cultural. Paulo aqui faz apelo a um princípio que remonta à criação. O mesmo, como eu disse há bocadinho, agora vamos ver o outro texto em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz aqui, e este texto muitas vezes tem sido muito mal interpretado. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9 em diante, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em trás decência te aviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permite, este versículo 12 é que é um versículo explosivo para alguns, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. E alguns leem isto e dizem assim: Paulo era misógino. Paulo era machista. Imaginem o que Paulo diz aqui, que as mulheres não podem falar, que devem estar em silêncio nas igrejas. Já parece argumento de ateu que quer lutar contra a Bíblia. Bom, deixem-me dizer-vos que nós temos que interpretar a Escritura à luz da Escritura. E eu acho que é muito correto nós interpretarmos Paulo à luz do próprio Paulo, não é? Ora, naquele texto que há bocadinho nós lemos, em 1 Coríntios 11... eu há bocadinho propositadamente não li um texto que lá estava também, porque eu queria que depois esse texto explicasse este aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 5, diz assim: toda a mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Então, Paulo está a admitir que a mulher pudesse orar ou profetizar. Eu pergunto, orar e profetizar aonde? Na igreja. Agora eu pergunto, como é que uma mulher pode orar ou profetizar na igreja se estiver em silêncio? Não consegue, simplesmente. Então, quando Paulo diz aqui que a mulher aprende em silêncio, não permite que a mulher ensine, que esteja por aí em silêncio, será que Paulo queria dizer que a mulher devia estar calada e que não devia proferir uma só palavra? Isso estaria a contrariar o que ele disse lá atrás. Exatamente. Isso estaria a contrariar o que Paulo diz aqui, que ele admite claramente que a mulher possa orar. Para orar é preciso que a pessoa fale. Verbalizar, não é? Verbalizar. E profetizar, o que é profetizar? É ensinar, falar em nome de Deus, apresentar uma mensagem à igreja. Portanto, Paulo admite que a mulher possa apresentar uma mensagem.
Então, à luz do que o mesmo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11, já podemos agora ver com outros olhos o que ele diz em 1 de Timóteo 2,12. Não permite que a mulher ensine, e está aqui uma frase-chave, nem exerça autoridade de homem. Este é o ponto que Paulo está aqui a dizer. A mulher deve estar em silêncio no que a questões de autoridade e respeito. A mulher pode orar na igreja, a mulher pode profetizar, ou seja, pode ensinar, pode fazer uma pregação, pode passar uma escola sabatina, pode ser evangelista. Pode ser evangelista num círculo familiar, pode ser evangelista para grandes auditórios. E na prática acrescento, pastor, muitas o fazem muito melhor do que muitos homens. Exatamente. E continuarão a fazer. Bom, isso aí não está em questão, porque se formos falar do mérito, se calhar há mulheres que até fazem melhor que muitos homens. O que eu quero dizer é o seguinte, pastor, uma coisa é o exercício e outra coisa é o princípio. Exatamente. E o princípio abre espaço para a mulher ser professora na igreja? Abre espaço. Abre espaço para a mulher fazer pregações, desde logo ela no White fez centenas de pregações na igreja, nem vale a pena responder a essa pergunta. Claro. Agora, abre espaço para a mulher ser líder sobre o homem? Bom, aí é que a conversa já é diferente. E aí Paulo diz claramente, quando Paulo diz aqui, eu quero que a mulher esteja em silêncio, e agora repara, se ligarmos o que Paulo diz aqui no capítulo 2, logo ao que diz o capítulo 3, onde ele fala da qualificação dos bispos e depois a seguir dos diáconos, ele diz que uma das qualificações que o bispo, e atenção, entenda-se aqui bispo, nós hoje não usamos muito este termo na nossa igreja adventista. Usamos ancião mais. Usamos o termo ancião, presbítero, sim. Enfim, pronto. Uma das qualificações que o bispo ou ancião tem que ter, está mencionado no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja uma característica irrepreensível. Outra característica, esposo de uma só mulher. Já iremos também comentar este aspecto. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e, finalmente, Paulo diz aqui, ou finalmente não, entre outras características, apto para ensinar. Então, reparem, eu já me aconteceu estar em situações, em comissões de nomeações, onde até encontramos uma pessoa que é uma excelente pessoa, que é idónea, que é honesta, que é correta, que tem a sua família bem ordenada e que até gostaríamos, como igreja, de propor essa pessoa para exercer o cargo de ancião, mas já aconteceu comigo não se escolher essa pessoa porque essa pessoa falta-lhe uma qualidade, é o dom de ensinar, é o dom de falar em público. A pessoa não tem, pronto, como uns têm mais, outros têm menos, uns não têm nada, outros têm tudo, enfim, é tudo entre aspas. Ou seja, uma das qualidades que o ancião, ou o presbítero, ou o bispo tem que ter é que seja apto para ensinar. E quando Paulo está a falar aqui no capítulo 2, no versículo 12, e não permite que a mulher que ensine. Então, ligando estes dois textos, o que é que nós podemos aqui compreender? Eu não permito que a mulher ensine estando na posição de autoridade sobre o homem, ou exercendo essa função de ensinar na posição de líder, na posição de pastores e anciãos. Isto fica claríssimo. E isso é uma forma de nós estarmos a interpretar o texto bíblico sem fazermos o apóstolo Paulo se contradizer ele próprio, porque nenhum autor inspirado se pode contradizer, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, não se contradiz. E, portanto, esta é a forma correta de nós interpretarmos. Aquilo que Paulo está aqui a falar é que a mulher deve estar em silêncio no que respeita à autoridade. Ela não tem autoridade sobre o homem. Mas ela pode orar, pode profetizar à vontade. Simplesmente não pode exercer uma função eclesiástica, que é uma função de autoridade que só o homem pode ter. Pastor, e já agora, aqui aquela expressão esposo de uma só mulher. Sim. Muitos têm dito que isto agora pode-se usar aqui uma linguagem inclusiva, não pode nada. E eu ia fazer essa pergunta noutros termos. Não pode nada fazer aqui linguagem inclusiva, porque na linguagem grega havia um termo para homem no sentido de humanidade, que é a palavra antropós, de onde vem a palavra antropologia, e tem outra palavra que é andrós, quer dizer homem macho. E o termo que Paulo usou aqui é homem no sentido de andrós, macho. E repara, um homem, o esposo de uma só mulher, de uma gunaikos, de uma mulher. A linguagem é específica, não é inclusiva, é específica. Ou seja, aqueles que podem e devem ser líderes na igreja são homens que estão casados com uma mulher. O argumento que eu ouço aqui, pastor, da parte... Porque eu, claro, durante estes anos também pude perceber alguns dos argumentos daqueles nossos irmãos que favorecem a ordenação de mulheres e que são a favor. E um argumento foi que, no fundo, esta expressão marido de uma só mulher,
O que quer dizer é que o líder tem que ser fiel, não pode ser um adúltero, não pode ser um promíscuo. Sim. Porque, na verdade, sim, mas o que diz aqui marido de uma só mulher, também poderia dizer mulher de um só marido, que quer dizer exatamente a mesma coisa de Paulo. Ora, isso que o pastor acabou de dizer contraria este argumento. Porque Paulo está a usar uma linguagem específica. De género, neste caso, género. ou de sexo mesmo. E se ele estivesse a usar uma língua como a língua portuguesa, que não faz essa distinção, mas ele estava a escrever em grego. E ao usar em grego, ele poderia muito bem ter aqui usado o termo antropós, não usa. Ou seja, ele usa uma linguagem que é específica do sexo. Portanto, essa ideia de que nós podemos transformar a linguagem de Paulo numa linguagem inclusiva, esse argumento cai por terra. Isso aí iríamos entrar já na questão hermenêutica. Exatamente. Em que em vez de ler o texto conforme ele está lá, vamos nós deduzir o que é que o texto quer dizer. Mas aí estamos a pôr no texto aquilo que nós queremos que o texto diga e não aquilo que o texto realmente diz. Pois, claro. E esse é que é o grande problema hermenêutico. E este é o grande problema que nós estamos a viver, por isso é que eu dizia no início. A grande controvérsia de fundo neste assunto, como em muitos outros assuntos, é uma questão hermenêutica. Como é que interpretamos a Bíblia? Aceitamos um assim diz o Senhor com autoridade total e plena, ou aceitamos aquilo que nós queremos ver que a Bíblia diga? Esta é que é a grande questão. Eu tenho, já que o pastor está a falar dessa questão hermenêutica, que foi até introduzida por mim agora, na altura que eu fiz uma pesquisa, houve debate acerca do método hermenêutico que nós usamos, houve debate ao longo da nossa história. E eu tenho aqui um pequeno excerto, apenas e só, que está no Manual de Teologia Adventista, que foi publicado no ano 2000, Sim. em que... Há a versão portuguesa já sim, é o Tratado de Teologia Adventista. Exatamente. Coloca 4 princípios de interpretação bíblica. E diz assim, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Exatamente. Não sou eu que chego lá e que defino o que é que a Bíblia quer dizer. Não, a Bíblia interpreta-se ela mesma. Correto. A Bíblia é consistente, sem contradição ou interpretação errada. Ou seja, não posso estar aqui a defender este ponto de vista como estamos aqui e ir à procura na Bíblia do resto, porque ela não se vai contrariar Filipe, si. eu tenho que fazer aqui um breve parênteses, Sim. só para concluir o meu raciocínio há bocadinho. E repara bem, mais uma vez eu quero enfatizar que alguns pegam neste texto, sobretudo neste versículo 12, em que Paulo diz, não permite que a mulher ensine, exerça a autoridade de homem, esteja por em silêncio, dizem, Paulo claramente estava a ser machista aqui, porque ele estava claramente a ser influenciado pela cultura da sua época. Mais uma vez, Paulo estava a ser influenciado pela cultura da época ou estava a ser inspirado por Deus? E no versículo 13, Paulo diz, ele diz primeiro, não permite que a mulher ensine, exerça a autoridade de homem, e depois no versículo 13 ele diz, porque, e este porque introduz a razão, ou seja, Paulo acha-se na necessidade de explicar porque é que ele disse o que disse. Porque é que ele disse o que disse no versículo 12? Agora ele dá a explicação. Porque, e que explicação é que ele dá? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Mais uma vez, ele remete para que ordem? Para a ordem da criação. Então Paulo está a dizer que o facto de a mulher ter sido criada depois do homem faz com que o homem tenha uma posição funcional superior à mulher, seja a cabeça, como ele próprio disse em 1 Coríntios 11:3. Isto é claríssimo. E quando nós colocamos estes textos todos juntos uns com os outros, eles não estão em contradição. É a tal consistência que eu estava a falar neste ponto aqui agora. E deixem-me dizer-vos isto. Eu, depois de ter analisado este assunto a fundo, eu cheguei a uma conclusão. Quando eu leio, por exemplo, os argumentos pró-ordenação e leio os argumentos contra a ordenação, eu cheguei a uma conclusão claríssima. Os argumentos contra a ordenação são muito, mas muito mais coerentes, com uma interpretação bíblica coerente, lógica, racional, do que os argumentos a favor. Porque os argumentos a favor vão com conceitos que são extra-bíblicos. E isso aí é muito perigoso irmos por aí. Então, complementando e elaborando um pouco à volta disso, os outros 2 pontos que eu faltou referir há pouco é que o significado das Escrituras é claro e direto, e depois este é muito importante, pastor. As Escrituras são para ser tomadas no seu sentido literal e simples, a não ser que um símbolo óbvio seja usado. Exatamente. Quando estamos a tratar de profecia, claramente detectamos ali um símbolo óbvio. Vários símbolos, exatamente. De resto, isto é um documento votado pela Igreja Mundial. As Escrituras são para ser tomadas no seu sentido literal e simples. É por isso que nós fazemos uma hermenêutica historicista e literal. Exatamente. O texto da Bíblia quer dizer aquilo que nós lemos logo no imediato, a não ser que algum simbolismo seja Exatamente. Não é o caso aqui. aplicado, claro. E aqui a linguagem é clara, é literal e, portanto, é literalmente que deve ser interpretado. O que tem acontecido, e talvez possamos comentar um pouco isto, se calhar para quem não está muito por dentro do assunto,
O que tem acontecido é que nas últimas décadas tem-se estabelecido e consolidado um método hermenêutico que é totalmente atroz a este que está aqui, que é o chamado método historicista crítico. Histórico-crítico, perdão, ou há quem use o método, quem usa a designação mesmo, o método alta crítica mesmo. Resumindo de uma forma que todos possamos entender, talvez digamos o seguinte: ao contrário destas premissas de interpretação que eu li há pouco, no método crítico eu leio e eu defino, mediante os meus conceitos históricos, culturais, científicos, seja lá o que for, eu é que defino o que o texto quer dizer. E não é o texto que me diz a mim o que ele próprio quer dizer. Exatamente. Ou seja, assim sendo, temos 7.000 milhões de interpretações da Bíblia pelo mundo fora. Pois. Porque cada um pode fazer a sua própria leitura, independentemente daquilo que está lá, literalmente ou historicamente descrito. Mas tem sido isso a desgraça da interpretação da palavra de Deus ao longo dos séculos, porque o diabo quer que as pessoas interpretem incorretamente a palavra de Deus, porque assim cada um vai para o seu lado. E aliás, eu faço aqui, recordo aquele texto muito conhecido de Amós 3.3, onde o profeta Amós põe à consideração de nós, leitores, daquilo que ele escreveu, uma pergunta muito importante. E esta pergunta está em Amós 3.3. Claro que a resposta a esta pergunta é mais do que óbvia, mas ela é uma pergunta que nos deixa a pensar e a refletir. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Basta haver duas ideias diferentes para nós nos separarmos, para não haver acordo. Então, o que é que o diabo procura fazer? Ele procura criar várias interpretações para que assim a Igreja esteja desunida e não esteja toda a arrumar na mesma direção. E, infelizmente, esta é a realidade. Agora, Ellen White, por exemplo, nesta expressão, nesta citação, que nós podemos ver agora, diz: introduzir-se-ão divisões na Igreja, desenvolver-se-ão dois partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Aliás, e por falar em divisões, o apóstolo Paulo, por exemplo, num texto que nós podemos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 19, diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Eu gosto mais aqui, como diz a versão Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: porque até mesmo importa que haja heresias entre vós, para que também os sinceros, ou já agora, como é que diz aí a tua versão? Qual é o texto? 11, portanto, 19. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias. Heresias. O que é uma heresia? Uma heresia é um pensamento que, portanto, se afasta do pensamento ortodoxo, não é? Da ortodoxia. Mas aqui o apóstolo Paulo está a dizer uma coisa que parece estranha. Então, até é bom que haja heresias entre nós. O bom seria que não houvesse. Mas ele está a dizer que é bom que haja heresias. Então, tem que haver uma razão pela qual é bom. E qual é a razão que ele dá? Ora, lê lá o meu resto. texto diz: para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, para se revelar a diferença entre o trigo e o joio. Exatamente. Então, Paulo até diz: não, até é uma coisa boa que haja heresias entre nós. Porque assim se manifesta quem é quem. Quem é trigo, quem é joio. Neste caso concreto, a verdade é que se não houvesse esta discussão toda, eu nunca teria estudado o assunto para percebê-lo, por exemplo. É um facto. E eu falo também por mim. E eu entendo este versículo de Paulo. Agora, antes que alguém possa já saltar para conclusões precipitadas e pensar assim: então, pastor, de acordo com a sua interpretação, os que pensam como você são trigo, os que não pensam como você são joio. Eu não disse nada disso. O que eu estou aqui a dizer é que está escrito que introduzir-se-ão divisões na Igreja. Não fui eu que escrevi, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu isso. E ela também diz que dois partidos se desenvolveriam dentro da Igreja. Não sou eu que o digo, é ela que o escreveu. Mas um autor bíblico inspirado, o apóstolo Paulo, diz que até é bom que haja heresias entre nós para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Agora, há trigo de um lado e joio de um e do outro lado desta controvérsia? Eu acredito que sim. Portanto, repara, eu posso estar a defender uma posição correta e ser joio, e eu estar a defender a posição errada e ser trigo. Portanto, aqui não estou a julgar os corações, algo que só Deus pode fazer. Aliás, a propósito disso, eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 5, onde ele diz isto: portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Portanto, eu aqui não estou a julgar pessoas, volto a dizer, eu estou a julgar factos, eu estou a julgar ideias. E aquilo que eu julgo é, à luz da palavra de Deus, há ideias corretas e há ideias falsas. E eu só tenho é que saber o que é que a palavra de Deus me diz, porque eu quero conhecer a verdade. Porque Jesus, na sua oração que fez ao Pai, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu quero passar pelo processo de santificação. Porque a palavra de Deus me diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu quero ver a Deus. Então, se eu quero ver a Deus, obrigatoriamente eu tenho que passar pela santificação. E Jesus disse-me que eu só posso passar pela santificação se for santificado na verdade. Então eu tenho que conhecer a verdade. Eu quero conhecer a verdade. E quero conhecer a verdade não só para eu andar na verdade, mas para ensinar outros a andar na verdade. E a verdade acerca deste assunto estamos a falar é que Deus deu a função da liderança apenas ao homem e não à mulher. Pode final. Eu quero ler um texto, pastor, que eu penso que vem como um bom complemento e boa sequência disto, que está em Isaías no capítulo 3. Isaías no capítulo 3, e tem aqui algumas advertências da parte de Deus para o seu povo. Aliás, praticamente todo o capítulo, não é? Mas eu vou ler apenas um versículo. Isaías, no capítulo 3 e no versículo 12, é o Senhor, Deus está a criticar o seu povo, certo? Deus está a apontar-lhe os erros e diz assim, 3:12 de Isaías: os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Portanto, Deus critica o povo por ter mulheres a dominar. Aqui a minha versão diz, e mulheres estão à testa do seu governo. Ou à cabeça do seu governo, nesse caso. E depois diz assim, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Exatamente. Não fui eu que disse isto, pastor. Não. Nem foi o profeta que disse isto, tampouco. O profeta apenas descreveu aquilo que Deus disse. Revelou. Exatamente. Portanto, dentro de uma interpretação literal, histórica ou historicista do que está aqui, se eu vou a ler aqui, eu não tenho nenhuma dúvida a interpretar este texto que está aqui. Ou seja, aqui o Senhor está, através do seu profeta Isaías, a lamentar-se de uma situação que estava a existir no tempo de Isaías, uma situação que estava a existir dentro do seu povo nesta altura, em que aqueles que dominavam, aqueles que exerciam a liderança, eram mulheres. E atenção, há também algo aqui que merece ser dito e agora este texto me chamou a atenção para isso. Era mau mulheres estarem à testa do governo, mas porquê que as mulheres tinham assumido essa liderança? Podemos apenas especular aqui, é verdade que aqui... Podemos especular para este tempo, mas podemos ter a certeza para o tempo de hoje. É porque os homens se demitiram das suas funções. Exatamente, esse era o ponto onde eu queria chegar. Ou seja, quem é que estava aqui mal? Eram só as mulheres? Não eram só as mulheres, eram também os homens. E eu diria primeiramente os homens. Primeiramente os homens. Porque, em primeiro lugar, os homens se demitiram da sua responsabilidade de liderança. Ou seja, primeiro eles falharam diante de Deus. Exatamente. Depois falharam diante da sociedade e diante da igreja. E muitas vezes, na nossa sociedade atual, nos nossos dias de hoje, quantas mulheres às vezes não têm necessidade de ir à frente... É verdade. De dar a cara, de assumir posições de liderança, porque simplesmente têm homens que não são homens. É verdade. Que deveriam exercer a liderança de homens e não exercem. E aqui eu tenho quase a certeza absoluta que muitas das senhoras que me estão a ouvir concordam totalmente com aquilo que eu estou a dizer. E temos de concordar, pastor, porque o que dissemos há pouco, que impede as mulheres de exercer essa liderança que Deus determinou, ao mesmo tempo e na mesma proporção responsabiliza os homens para o fazer. Exatamente, exatamente. E portanto, eu como homem, tu como homem, simplesmente não nos podemos demitir. Agora, outra questão, será que eu tenho exercido da forma mais correta a minha responsabilidade como homem, como líder? Pois bem, infelizmente eu olho às vezes para a minha vida e reconheço que nem sempre tenho exercido da melhor forma. Claro. Mas pelo menos há uma coisa, e Deus é a minha testemunha, que eu reconheço, é que, primeiro, eu tenho essa responsabilidade em cima de mim e Deus sabe, eu quero exercer essa responsabilidade, ou seja, não quero fugir dela. Agora, que Deus me ajude a ser cada vez melhor no exercício dessa minha responsabilidade. Não quero fugir dela. Agora, não deixa de ser um facto que há muitos homens que simplesmente querem demitir-se dessa sua responsabilidade, não querem assumir. E aí deixam as mulheres numa posição frágil, numa posição incómoda. Porquê que Deus chamou Ellen White ao ministério profético? Porque 2 homens não quiseram. Porque antigamente tinha chamado 2 homens e os 2 não quiseram aceitar. E, portanto,
é como se o senhor dissesse, bom, já que nenhum homem está pronto para a responsabilidade que eu tenho sobre ele, vou chamar uma mulher. E chamou uma mulher e das mulheres mais fraquinhas que existiam na... Que no caso, como dissemos há pouco, era uma função que ele já tinha entregue a mulheres no passado. Exatamente. Mas o que é facto é que também houve 2 homens que resistiram, aliás, rejeitaram o exercício dessa função que Deus lhes tinha pedido. Deus, ao chamar Ellen White para o ministério profético, não fez nada que fosse contra o seu princípio, porque ele já tinha feito isso nos tempos do Antigo Testamento. Mas chamou porque nós homens não estivemos no posto de dever quando deveríamos. Exatamente. E muitas vezes, a nível familiar, eu vejo, a nível da igreja, às vezes há mulheres que têm que chegar à frente e assumir posições porque os homens simplesmente demitem-se, ou não querem, ou sei lá, tantas razões. Agora, há uma coisa também que eu quero dizer. A nossa sociedade e a corrente ideológica prevalecendo cada vez mais na nossa sociedade, e quando digo na nossa sociedade, estou a falar das sociedades ocidentais, é desprestigiar o homem. É pôr o homem lá no... Reparem, se tu és homem, se tu és crente em Deus, se tu és branco, se tu és rico, então estás tramado, porque não tens hipótese nenhuma. Porque existe uma corrente ideológica. Uma corrente ideológica que é contra os homens, é contra o facto de ser... Se é branco, é racista. Pronto, basta ser branco para já ser racista. Quando eu me pergunto... Repare, estamos a falar, mais uma vez, eu não estou aqui a querer ofender ninguém. Eu estou apenas a falar de ideologias, de ideias. E há certas ideologias que parece que pressupõem, na base, que basta ser branco para ser racista. Mas quem é que me diz a mim que um negro não pode ser racista também? Ou até mais, não estou a dizer que seja ou que não seja. Estou a dizer, pode ser. Há brancos racistas? Claro que há. Há negros racistas? Também há. E, portanto, essa ideologia que diz só os brancos é que são racistas, os negros podem fazer tudo e mais alguma coisa, nunca são racistas. Portanto, isso é uma ideologia falsa. Há umas etiquetas que são colocadas como catálogo. Uma etiqueta, pronto, é branco, é racista. É homem, é machista. Mas desde quando é que por ser homem tem que ser machista? Quer dizer, são rótulos que estão tão incorporados na mentalidade atual da nossa sociedade. O pastor diz bem, da nossa sociedade, não da nossa Bíblia. Exatamente, sociedade, cultura, da nossa sociedade cultural. Portanto, que nós temos de nos desembaraçar desses rótulos, desses estereótipos, é exatamente a palavra correta, porque eles simplesmente não são corretos. Quer dizer, nem têm lógica interna. E depois prejudica a própria discussão da essência, da substância. E eu creio que este debate está inquinado. E reparem, onde é que este debate existe? Não é em África, não é na Ásia. É no chamado primeiro mundo. É no chamado primeiro mundo. Porquê? Porque no primeiro mundo, o mundo ocidental, ou a chamada cultura ocidental, foi inquinada por ideologias que são ideologias ateias, que são ideologias que desautorizam claramente e propositadamente a autoridade da palavra de Deus. E, portanto, se tu és homem, e se és branco, e se és crente, então estás tramado, porque nesta sociedade tens poucas hipóteses de sobreviver. E então, isto tem inquinado também o nosso debate dentro da nossa igreja. Portanto, nós temos que nos desembaraçar desses rótulos, desses estereótipos. E ficar só com o que a Bíblia diz. E ficar com o que a Bíblia diz. Há homens que não têm exercido a sua responsabilidade de liderança. Agora, eu também digo, muitos desses homens que não deveriam fazer isto, atenção, não estou a querer diminuir a responsabilidade pessoal de cada um, mas muitos desses homens às vezes se sentem assim porque já foram tão manipulados na sua mente pela sociedade que nos envolve que acham que um homem não pode marcar posição, que não pode exercer a liderança, que não pode ser a cabeça, porque a sociedade vê mal quem age dessa forma. Eu já vi de outra maneira, já vi adventistas alegarem que uma das razões pelas quais devemos votar a favor da ordenação da mulher é porque as uniões e os campos locais podem ser processados pelos Estados por não fazerem a igualdade de género, por não darem igualdade de oportunidades. Então, mas aí estamos a obedecer à palavra de Deus ou ao Estado? Repara, como igreja, eu sempre ouvi dizer que nós defendemos o princípio de que obedecer às autoridades sim, mas contanto que aquilo que a autoridade me pede para eu obedecer não entra em conflito com aquilo que Deus pede para eu obedecer. Uhum. E, portanto, a Bíblia é claríssima quanto aos géneros que Deus criou, homem e mulher, e às funções que atribuiu a cada um desses géneros. Agora, Filipe, se me permites, há um outro texto que eu gostaria também de explicar claramente e que é um texto de Paulo que está em Efésios capítulo 5. Nesse texto de Efésios 5, esse texto é também muitas vezes usado
de uma forma errada, ou seja, interpretado incorretamente, exatamente. Eu vou ler em primeiro lugar o versículo 22, e o versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E entre alguns se diz assim: pois, está bem, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas o que é que diz o versículo anterior? E o versículo anterior, o versículo 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E então dizem alguns: cá está, a mulher deve sujeitar-se ao marido na medida em que o marido também se sujeita à mulher. Pois bem, não é isso que o texto diz. E tu podes dizer, ou alguns que me estão a ouvir podem dizer: ó pastor, por favor, não venha dizer que não é isso que lá está, porque está claramente lá no versículo 21, e atenção, eu não quero pôr em causa o que está escrito. Volta a ler o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Podemos dizer que esta afirmação de Paulo é como que uma afirmação geral. Genérica. E a partir daqui, Paulo vai particularizar. Ele começa por particularizar as relações que há entre homens e mulheres, ou seja, entre maridos e esposas. E diz: as mulheres sejam submissas ao seu marido. Mas depois, no capítulo 6, e isto segue na mesma sequência, no capítulo 6 e no versículo 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E no versículo 5 diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Eu pergunto, se é verdade, como alguns alegam, se é verdade que as mulheres devem ser submissas ao marido na mesma proporção em que os maridos são submissos às mulheres, para assim respeitar o que diz o versículo 21, então os filhos devem obedecer aos pais, mas os pais também têm que obedecer aos filhos. E os servos devem obedecer aos senhores, mas os senhores também devem obedecer aos servos. Claro. Isto faz sentido? Nenhum. Então, nessa declaração geral que Paulo introduz, ele dá uma declaração genérica e depois particulariza em 3 casos: o relacionamento entre homens e mulheres, o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento entre servos e senhores. Reparem, quando Paulo diz sujeitando-vos uns aos outros, sendo que uns é mulheres, filhos e servos, aos outros, sendo que outros é homens, pais e senhores. Esta é a forma correta de interpretar isto. Aliás, e a prova disso está em que no versículo 23 ele repete a mesma instrução que nós já lemos antes, porque o marido é a cabeça da mulher, que foi aquilo que nós já tínhamos lido noutro texto dele. Porque o marido é a cabeça da mulher, isto está em plena sintonia com o que lemos inicialmente em Coríntios. Então eu volto a dizer, o texto de Efésios 5:21, cá está, estamos a fazer aqui uma hermenêutica, que é uma hermenêutica deixando que a Bíblia se explique ela própria. E o fim do versículo 24, já agora, pastor, sim. Aliás, o versículo 24 todo, sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, ninguém contesta isto, sem dúvida nenhuma. Não vamos dizer que Cristo tem que obedecer à Igreja. Cristo tem que obedecer à Igreja, Cristo tem que estar submisso à Igreja como a Igreja está submissa a Cristo. Cristo está submisso à Igreja na teologia católica, porque a Igreja é que altera o que Cristo disse na Bíblia. Exatamente. Agora, na Igreja Adventista não está. Exatamente. Na Igreja Adventista, a Igreja é que está sujeita a Cristo. Agora, o final deste verso, na sequência deste contexto, diz: assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Exatamente. Não diz aqui que os maridos devem estar em tudo sujeitos às suas mulheres. Exatamente. Isto é a Sagrada Escritura a falar. Não é a minha opinião, não é a opinião do pastor. Exatamente. É a Sagrada Escritura a falar. E não faria sentido nós dizermos que os pais têm que estar em sujeição a obedecer aos filhos, claro, assim como os filhos obedecem aos... Os filhos devem obedecer aos pais, ponto final. Claro. Não é os pais não têm que... Bom, na sociedade de hoje, infelizmente, acho que os pais já obedecem mais aos filhos do que os filhos aos pais. Mas a mesma ideologia que faz esta disrupção, esta perturbação da relação entre marido e mulher, também faz entre pais e filhos, faz entre tudo. E quer fazer crer que os filhos quase têm direitos absolutos e podem mandar nos pais, e os pais é que têm que se sujeitar aos filhos. Aliás, pastor... É o contrário do que a Bíblia diz. Indo mais a fundo e explicando isto apenas numa frase. Todo este conceito social e cultural que existe hoje, que é totalmente atroz e contra isto que nós estamos a ler aqui, tem um único objetivo: a destruição da orientação patriarcal das Sagradas Escrituras que Deus deu. Exatamente. Ou seja, deitar por terra o que Deus constituiu. Deus deu uma orientação patriarcal para a família, para a sociedade e para a Igreja, que nós a recebemos por herança dos valores judaico-cristãos, que estão aqui na Sagrada Escritura. Estes conceitos sociais e culturais que estão à nossa volta querem destruir isso completamente. Daí vem, entre outras coisas, e é uma pena que não podemos, mas talvez numa ocasião futura, a entrar em mais detalhe,
Estes são os mesmos princípios que favorecem a homossexualidade. Estes são os mesmos princípios que favorecem a pedofilia e o incesto, por exemplo. Exatamente. A mesma base de raciocínio de pensamento ideológico que defende a ordenação da mulher serve para defender homossexualidade, incesto e pedofilia. Há um ou outro ramo, uma outra folha um bocadinho mais pequena, mas a árvore, o tronco é exatamente o mesmo. Talvez alguns que nos estejam a ouvir estão a dizer isso é mentira o que vocês estão a dizer. Eu defendo a ordenação da mulher, mas eu não sou a favor da homossexualidade, não sou a favor da pedofilia. E eu acredito que sim, isso está fora de questão. Agora, o que estamos aqui a dizer, mais uma vez, não nos interpretem mal, nós não estamos a atacar ninguém, nós não estamos a considerar aqueles que pensam de forma diferente de nós como sendo nossos inimigos, nada disso. Nós estamos a analisar, à luz da palavra de Deus, ideias, ideologias, conceitos. E o que estamos aqui a deitar por terra, isso sim, e de forma consciente e propositada, queremos deitar por terra ideologias que claramente, na sua estrutura de pensamento, se opõem a um claro assim diz o Senhor. E já agora, isso que o pastor acabou de afirmar, que alguns podem estar a estranhar, estamos a colocar dentro do mesmo pacote ordenação de mulher, homossexualidade, incesto e pedofilia. Eu dou um exemplo. Há um fio condutor que une todos isso. Mas eu dou um exemplo, pastor, um exemplo histórico e factual. Hoje em dia, nos Estados Unidos, que no fundo é de onde surgem todas estas coisas em primeiro lugar e depois vão para todo o mundo, nos Estados Unidos nós temos hoje várias comunidades evangélicas e protestantes que ou já aceitaram a homossexualidade ou então estão em vias de aceitar. Exatamente. Todas elas, sem exceção, começaram por aceitar a ordenação da mulher. É verdade. Isso é factual. Factual, histórico. É factual. E podemos mencionar as denominações que são. E eu tenho um livro que apresenta lá todos esses exemplos. Portanto, isto é factual o que acabaste de dizer. E podemos perceber isso E agora a questão é, por que razão, ou será que há alguma relação de causa a efeito entre o terem aceito a ordenação da mulher e depois, passado uns anos, terem aceito a ordenação, portanto, de homossexuais para exercer cargos na igreja? Porque a estrutura de pensamento ideológico é exatamente a mesma. É a mesma. E estamos a falar aqui, e agora aqui não resisto a introduzir aqui um aspecto profético, que é a compreensão que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos do estudo do capítulo 11 de Daniel. Há um conflito ideológico que é entre o rei do norte e o rei do sul, e isto que acabámos de dizer, este viés ideológico, esta tentativa de destruir, isto vem do rei do sul. Ou seja, vem de princípios que nasceram na idade contemporânea em que vivemos agora, da Revolução Francesa, e na esteira da Revolução Francesa nascem ideologias que têm todas um tronco comum, ateísmo. E esse ateísmo é, se Deus não existe, logo os princípios divinos não existem. E daí então vem pomos tudo o que é divino, pomos de parte. Daí vem evolucionismo, socialismo, comunismo, humanismo, ambientalismo, feminismo, para onde é que quer continuar, pastor? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. E, portanto, a nossa sociedade foi atacada, mas atacada violentamente pela besta que sobe do abismo. E eu creio que como adventistas do sétimo dia, eu falo por mim, e contra mim falo, nós estivemos tão focados, e atenção, não é errado estar focado nas duas bestas do Apocalipse 13. Bem pelo contrário, deve merecer nossa atenção. Exatamente. E, aliás, o primeiro trimestre de 2019, a Igreja Mundial dedicou-se ao estudo do livro do Apocalipse, que inclui, e com grande destaque por parte do autor, os capítulos 13 de Apocalipse. Muito bem. Portanto, mas o que eu quero dizer é que nós estivemos tão focados na descrição das bestas mencionadas em Apocalipse 13, que é a besta que sobe do mar e depois a besta que sobe da terra, que vimos que todo o mal que a igreja iria sofrer viria dessas bestas, mas ignoramos, eu falo por mim, contra mim falo, a besta que sobe do abismo mencionada no capítulo 11 do Apocalipse. No versículo 7. E no versículo 7. E só hoje, ou melhor, só hoje, quando eu digo hoje, de há uns tempos para cá, é que eu tenho vindo paulatinamente a tomar em consideração ou a abrir os olhos para a enorme, mas enorme destruição de valores que a besta que surgiu do abismo, que é a França, no contexto da Revolução Francesa, tem feito ao mundo. E Ellen White, se aqueles que nos estão a ouvir quiserem procurar, no livro Educação, página 228, diz isto: ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. Ou seja, o que é que está a acontecer com esta onda de anarquia? Portanto, procura varrer todas as leis, incluindo as divinas, claro, e também as humanas. Depois ela continua dizendo: a centralização da riqueza e poder.
vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte. E nós vemos isto a acontecer no nosso mundo hoje com as fusões e mega-fusões de empresas, de associações, de países, etc, etc. Vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos. As combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos. O espírito de desassossego, tumulto e matança. E agora, reparem bem o que ela diz a seguir. A disseminação mundial, não é apenas nacional ou regional ou numa parte do mundo, mas a disseminação mundial de quê? Dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa. Tudo propende a envolver o mundo inteiro numa luta semelhante àquela que convulsionou a França. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. Isto é absolutamente claro. E, portanto, tudo isto que nós vemos aqui, a ordenação de mulheres, é apenas mais um ramo numa estrutura de pensamento e, no fundo, de engano que tenta assolapar e destruir aquilo que são as orientações bíblicas. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E essa foi a grande conclusão a que eu já cheguei do estudo que eu empreendi acerca deste assunto. Ou seja, este assunto não apenas me ajudou a esclarecer o assunto em si, mas inevitavelmente levou-me a tocar noutros aspectos e eu hoje tenho a visão global. Portanto, isto é uma tentativa diabólica de solapar os princípios e a autoridade da Palavra de Deus. Pastor, não tendo tempo de estar ao detalhe mais ínfimo de tudo aquilo que falamos, creio que deixámos uma boa ideia até para podermos explorar mais. Na segunda parte, trataremos este assunto sob uma perspectiva mais histórica e mais administrativa, que nos diz mais respeito a nós como adventistas do sétimo dia, e assim esperamos por todos na segunda parte. Até mais.